Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Vendendo Valor. E hoje eu conversei com Ricardo Medina Sala, sócio líder em infraestrutura do escritório FLH. E esse é um episódio muito especial para mim. Eu conheço Medina há mais de 2 décadas e venho acompanhando essa trajetória brilhante dele, unindo tanto o aspecto acadêmico quanto o aspecto profissional. E a gente falou sobre isso, como é que a gente consegue não ter um aspecto acadêmico meramente teórico, a importância de entender o negócio do cliente, como é que foi o desenvolvimento de um nicho, esse foco dele em contencioso civil, arbitragem e outras áreas também, focado em infraestrutura. A gente também falou sobre as dicas práticas dele para quem quer ingressar nesse nicho de negócio e a importância no final do dia e eventos, networking na carreira dele e, por fim, como que ele se tornou uma das principais autoridades no Brasil em Dispute Boards. Ficou incrível. Vem comigo. Começa agora o Vendendo Valor, um podcast produzido pela Struns, principal referência em vendas no mercado jurídico, com o apoio da ESPM. Por exemplo, com você, né? A gente se conhece 22 anos. Por aí. 22 anos. E eu falei, cara, o que eu não sei? Né? Que é interessante. E uma coisa que para mim chamou atenção quando eu estava... Vai ser difícil, porque depois de eu ter aberto minha vida para você... Não, mas tem coisa. E uma das coisas que eu nunca te perguntei, isso que para mim, porra, é muito legal estar nesse lugar, que é um lugar, por um lado, óbvio, que aparece muito teu, mas que eu nunca te perguntei, é o teu lado acadêmico. Uhum. Porque a gente, né, eu brinco, a gente está... Curioso, porque foi um negócio tão importante. Tão importante na sua vida. Eu falei, cara, eu nunca perguntei pro Ed sobre isso. Porque eu brinco, quem fez estágio, óbvio que é uma brincadeira, né? Uhum. Mas quem fez estágio, na época que não existia a lei do estágio, criou vínculos muito fortes, né? E ainda nós dois, que a gente estagiava num canto do escritório, éramos só nós dois estagiários, né? Uhum. A gente ficou muito próximo. Mas à distância, em algumas fases, eu vi essa tua carreira acadêmica florescer e crescer. E por quê? Por que você quis que o acadêmico foi tão importante para você? E é importante para você? Da onde vem isso, assim? Entendi. A gente já tá no podcast? Já estamos. A gente já tá conversando? Já tá gravando faz tempo, na verdade. Eu não tenho a menor ideia. Você tinha que ser mais claro. Não, vamos indo. Já estamos. Na verdade, já entrou boa parte. Aqui do episódio já começou. Tá bom. Vou saber. Se eu fosse o caso, eu tinha me penteado, né? Mas então, você sabe que é uma boa pergunta. Você sabe que antes de eu fazer São Francisco, de entrar na USP, eu fiz um ano de Mackenzie. Eu não sabia. Pois é. Então, eu fiz um ano de Mackenzie. Mas direito? Direito. Tá. E quando eu estava fazendo direito no Mackenzie, eu já pensava em cursar uma outra faculdade junto. Tá. Que seria a FEA. Era essa a ideia. Então, eu faria economia e direito ao mesmo tempo. Mas, antes da lei da alforria, né? Cara... Bicho, eu estagiava num escritório e, meu irmão, era 12, 13 horas por dia de trabalho. E aí, quando eu fui ver qual que é a chance de eu fazer FEA ao mesmo tempo, fazer uma outra faculdade, impossível, não vai dar. Cara, não vai voar. Tem uns malucos que fizeram, né, mas... Tem, o que é loucura, porque era antes da lei do estágio, os caras já faziam. Loucura. Né? E às vezes faziam pagas, 2, né? PUC e GV, eu falava, cara, isso é impensável, né? Tem um cara jogar bola com a gente que... Então, os caras malucos, conseguem, né? Isso aí. Mas eu vi essa turma também sofria, assim. Lógico, cara, lógico. Enfim, muito intenso. Mas, bom, eu tinha essa ideia de fazer mesmo. Calhou que eu percebi que a coisa era absolutamente inviável, não funcionava, só que eu já tinha comprado o bendito formulário da FUVEST. Uhum. Eu falei, cara, vou lá. Não, eu já tenho, né? Vamos embora. Pago. E fui, e calhou de dar certo. Então eu passei na USP, voltei um ano, bom, bem que foi uma maravilha, cara, porque eu fiz só 2 matérias um ano inteiro. Aproveitei, né, meu irmão? Curti o primeiro ano como deveria ser. Uma DP na minha vida, no primeiro ano de faculdade, e foi ótimo, né? Introdução ao ensino do direito. Pois é. Não. Deve ser no 5º ano. Ô Med, e aí, só um parênteses rápido, total arrogância do meu lado,
porque era um professor que mandava a gente fazer fichamento. À Sei. mão. Fichamento, né? À mão, No obviamente. Mackenzie tinha um professor que fazia isso. Não, foi na PUC. Eu sei que você fez PUC, mas é curioso. O cara mandava a gente fazer fichamento à mão. Eu, né, sem noção, virei professor e falei assim, professor, pode falar um negócio? Eu não tô aprendendo absolutamente nada com isso. Eu tô perdendo vida. Por que você não faz uma chamada oral? Aí, boa. Bem pensado. Você vai testar muito mais meu raciocínio do que eu ficar copiando e resumindo um livro. Obviamente, ele me mandou pastar. E aí eu, rebelde sem causa, falei, não vou fazer. Aí eu fiquei, eu não lembro agora, eu fiz aquela prova, agora eu não lembro se é recuperação na época do colégio, eu não lembro o que era, mas eu tinha uma repescagem. Certo. Eu não lembro como é que chamava. São Francisco chamava de reavaliação. Pode ser, eu tinha uma repescagem, eu e inclusive um cara que é sócio do Trent hoje. Não vou falar porque eu não sei se ele quer admitir. Se ele quer falar que tomou reaval, quer admitir que tomou, mas enfim, o sócio do Trent hoje, a gente tá bem então, né? E aí a gente foi fazer a prova, eu nunca esqueço, Med, e eu tava pé da vida, me achando a última bolacha do pacote. E aí eu fui fazer a prova, o cara colocou a gente, eram só nós dois, né? Ele colocou a gente em lados opostos, tal, não sei o que lá. E eu bombei, cara. Eu bombei, porque eu não estudei pra prova. Falei, meu... não, mas tudo bem. Você não estudou pra prova, então você foi com gosto. Eu peguei uma DP com gosto, assim. Eu peguei uma DP com gosto, só que eu fazia à noite, a DP era de manhã. Eu trabalhava. Eu trabalhava. Você trabalhava no Trent, não trabalhava? Eu trabalhava no Trent. Eu trabalhava no Trent. Então foi assim, super... sofrido pra caramba. Falei, nunca mais vou passar por isso na vida. Enfim, lição de vida. Mas volta. Aí você, entrou na Sanfran... Tá, eu entrei na Sanfran, primeiro ano, meu, delícia. Delícia, chuchuzinho. Chuchu. De manhã, Cara, que eu era era? membro da Atlética, eu jogava 4 modalidades, irmão. Tava ali, vivendo a vida da faculdade. 4 modalidades, nenhuma bem, mas jogava todas. Né? O importante é falar. Meu amigo, até beisebol fui me enfiar. E é muito legal, porque os caras do beisebol hoje são muito... Eu tenho clientes, os caras que viraram clientes, os caras que são malucos, porque me conhecendo, que me contratam. Interessante. Então... E vê como é que a coisa é, né? Sim. Então, 4 modalidades. Fui pro centro acadêmico, me envolvi lá na política também. Então, assim, cara, eu curtia muito a ideia da Sanfran. Assim, eu tinha realmente porque era história, eu sempre gostei. Estranhamente, me identifiquei. Se identificou cara. muito, legal. Quando eu era moleque, eu ia lá ler Machado de Assis, José de Alencar, que falava um pouco daquela época. E aquilo ficou na minha cabeça. Legal, assim, muito legal. Quando eu era adolescente, eu falei, São Francisco mesmo, ali no Largo São Francisco que eu quero estudar. Muito legal. Então, isso me permitiu, esse tempo que eu tinha a mais ali, né, com poucas matérias, aproveitar cada tijolinho da faculdade. Quando eu falo tijolinho, eu falo tijolinhos mesmo, porque eu ficava lá olhando, e também cada porta. Então, eu entrei na Academia de Letras da São Francisco. Eu entrei no Núcleo de Estudos Internacionais. Cheguei a ser diretor do Núcleo de Estudos Internacionais. Fui ombudsman do centro acadêmico. Puta piada, não fazia nada. Mas era muito legal, né, cara? Era muito legal. Vivendo intensamente a vida acadêmica. Vivi. Então, assim, acho que foi um troço meio natural. Tá. Como eu estava muito dentro daquilo, realmente o meu corpo foi gerando raízes dentro da faculdade. Eu adorava, me sentia bem, feliz com aquilo. Acabei mergulhando também, veja você, estranhamente nos estudos. Né? Também uma das coisas que eu fui era estudar. Agora, não era o melhor aluno, muito longe disso. Tinha uma matéria ali, cara, que eu ia mal, que eu não gostava. Às vezes não ia às aulas, né? Então, Sim. Mas tinha matéria como Direito Internacional que sempre me despertou muito interesse. Sim. E a gente trabalhou no Luiz Olavo, né, com o professor Luiz Olavo. Sim. E eu achava, até quando eu fui lá estagiar no comecinho, que eu entrei, foi curioso. Meu primeiro dia de aula... Minto. Minha matrícula na São Francisco coincide com o meu primeiro dia de estágio na Léo Batista. Olha só. Então, eu cheguei meio sujo de tinta ainda, sabe? Sério. Verdade. Cabelo meio raspado, mal cortado. Então,
E aí ele falou, agora eu tô com o professor Luiz Olavo. Lembra que eu já tinha feito 1 ano de Mackenzie, então eu já sabia um pouco de direito. Agora eu tô com o professor Luiz Olavo. Pô, esse cara é membro da OMC, do órgão de apelação. Total. Então, aqui é direito internacional na veia nata. Vou ser diplomata. Esquece, né, meu irmão? Mas era isso que eu tinha na cabeça. Sim. E eu falei, poxa, eu vou conseguir um dia trabalhar com o professor Luiz Olavo aqui dentro, de repente, assuntos de OMC, já estou no núcleo de estudos internacionais. Pô, mas aí tinha, né, cara, atlética, centro acadêmico, o negócio meio que se confundia. É lógico. Mas o direito internacional estava ali muito vivo. Né? A professora Maristela estava sempre no escritório, embora já não mais trabalhasse com o professor. O professor Umberto Celli, lembra dele? Lembro, o Barbudão. Você sabe que ele falou uma frase para mim? Não é o Bacelli. O Celli, o Bacelli era o... Eu lembro da sigla dele, cara. Acho que era Job, a sigla dele. Alguma coisa de J. José Roberto Bacelli, JRB. JRB. Faleceu. Sim. Fantástico. Ele sentava no corner office. Esse cara era ali, legal. Sentava no corner office. Lembra? Não, lembro São dele, Paulino cara. maluco. Gente fina pra caramba. Meio brutão, né? Mas o Celli, cara, quando eu fui sair do escritório, só um parênteses rápido, é engraçado como tem uns eventos que marcam a sua vida. Acho que eu nunca falei sobre isso, assim. Ele virou pra mim e falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou assim, Bruno... E ele era de uma generosidade... Ele era incrível. Né, com a gente, né, de uma generosidade tremenda, né? Eu nem trabalhava com ele, lembra? Eu não trabalhava. Só que ele ficava na esquerda, assim. Ele ficava ali pro corredor atrás ali de você. Ele virou e falou assim, Bruno, você tem que ser o Bruno em qualquer lugar que você vai trabalhar. Aí você vai falar assim, porra, puta conselho médio, né? Ele tá falando pra você ser seu melhor... Não. Aí eu perguntei pra ele, como assim, professor? Ele falou, tem muita gente que só é boa dentro de dentro de um contexto. Ela depende daquele ecossistema. Se ela sai, ela não consegue ser tão boa, seja porque é uma questão política, seja por uma questão que ela teve algum favorecimento, seja porque ela já é prata da casa. Tipo, você conseguir sair do lugar A e para o lugar B e performar tão bem quanto você performava no lugar A, é o teu maior ativo na tua carreira. Falei, cara, aquilo me... Imagina, isso é 2000 e... Engraçado, tem os caras que falam os negócios que te marca a vida Eu quase nunca tinha conversado com ele, Mad. Eu quase nunca tinha conversado com ele. O cara veio assim, veio assim, aí deu um toquinho de sabedoria na minha vida, assim. É um baita eu guardo até... Cara, isso deve ter sido, Mad, quer ver? 2004... Não, minto, eu saí do LO. Não, minto, eu saí do LO antes de ir pra Alemanha, então deve ter sido 2005, assim, alguma coisa assim, 2006. Muito louco, cara, mas volta. Então você tava lá no que você achava que ia ser a ponte ali, o caminho certo para... E aí eu calhei de trabalhar com o Celli mesmo. O Celli estava no escritório, eu estava sentado ali. Chegou um momento que eu fiquei meio coringa no escritório, não sei se você lembra, eu trabalhei meio com todo mundo. E aí, com o Celli, eu comecei a trabalhar mais. Começamos a falar de coisas acadêmicas também, cara, despertou ali perfeitamente, já acessei o mestrado, ele foi meu orientador. Com uma matéria que realmente era um misto de coisas que eu tinha aprendido, desenvolvido no escritório, com muita coisa que o cara me ensinava na sala de aula. Tá. Então foi perfeito essa conjunção do escritório. O escritório tinha realmente esse viés de incentivo acadêmico. Tinha uma pegada acadêmica, até por causa do Luiz Olavo, muito forte. Não só do Luiz Olavo, incentivo. Né? Você lembra que o Luiz Olavo inventou aquele negócio do dicionário, que a gente ficava fazendo pesquisa das palavras? Medina. Cara, isso era uma loucura. Pois é. Cada um ganhava 2 palavras, não era? Toda semana vinham 2 palavras. Aquilo era um martírio, desculpa. Aquilo era um negócio assim que me consumia. Mas sério? Porque a gente trabalhava que nem um idiota. Aí a gente tinha que fazer uma pesquisa. A ideia, só para eu ter ouvindo, há 20 anos. Eram 2 palavras. O professor selecionava 2 palavras para todos os estagiários e a gente tinha que redigir o conceito dessas palavras usando, obrigatoriamente, lei, doutrina e jurisprudência. Tinha que achar os conceitos. E era correria para não perder o prazo lá do homem, né, cara? Eu lembro disso e eu lembro que ele fazia uns bate-papos com a gente, assim, eu lembro muito da cadeira. Que ele tava falando sobre a definição de cadeira. Ainda bem que ele não me chamou. Que ele virou para alguém e falou assim, o que é uma cadeira? Aí o cara virou e falou assim, uma cadeira é um lugar onde você senta, que tem 4 pés. Ele 4? Não tem de 3? Não tem com rodinha? E eu fui destruindo, cara. Assim, eu falei, pelo amor de Deus, não me chama. Mas era impressionante. O Luiz Olavo, eu lembro muito bem, assim, no comecinho, ele falava da importância da palavra.
Falava a importância da palavra. E falava um monte de coisa sobre palavra. E, putz, moleque... Você não tem maturidade para absorver cara, aquilo, né? Quer dizer, eu não tinha. Eu certamente não, né? Como a gente não tinha maturidade para entender introdução ao estudo de direito no primeiro ano, cara. Matéria filosófica, complicada, não sei o que lá. Pega aí um livro do Kelsen hoje para ler. Pega um livro lá de quem fez Mackenzie, que leu o professor... esqueci agora o nome do professor que fez o Código Civil de agora. Mas, enfim, que é um justo filósofo falecido, mas... Daqui a pouco você vai lembrar. Já vem. Cara, você pega esse livro, você destroça ele. Você realmente lê e fala, nossa... Mas na nossa época era muito sofrido, né? A gente tinha acabado que a gente sabia Bhaskara. A gente sabia Bhaskara. Saiu do colegial, irmão. Era isso. Mas é engraçado como algumas coisas, mesmo jovem, agora eu nunca pensei nisso, mas agora que você estava falando, elas dão uma... Tem algumas coisas que grudam. Eu tive no primeiro ano, cara, e eu não sei porque eu me peguei muito naquilo, de lógica jurídica, na PUC, eu não sei se na Sanfona tinha, mas tinha aula de lógica. Aquilo me pegou. De como pensar, estruturar argumento, aquilo foi um negócio que me pegou, assim, né? Juiz de fato, juiz de valor. Então, foram coisas... É engraçado como eu tenho alguns temperos, eu de longe não era o aluno mais aplicado, até tinha brincadeira, né? O Strunz está assumindo a posição, porque eu pegava meu moletom, eu sentia muito sono, cara. Não, sabe por quê? Mas olha só, eu morava perto de Interlagos. Putz, verdade. Lembra? Era um rolê, meu. Nossa. Meus pais ainda moram lá. No mesmo condomínio. Então, eu morava longe para um caramba. Eu fiz Humboldt, que era lá perto e tal. Ainda é lá, né? Na Interlagos. Aí eu estagiava primeiro no Tate, depois na Elioca, na Paulista. Aí ia para a faculdade. E aí, à noite, 2 vezes por semana, eu jogava bola, treinava... Sim, que era de madrugada. Campo, que era das 10h30 no Marítimo, que é onde louco, hoje é o Parque do Povo, né? Sim. E aí, porra, terminava o treino 1h, eu chegava em casa e comia, para depois acordar cedo para um caramba. Então, eu sentia muito sono. Aí eu pegava... Claro. Mas brincadeiras à parte, eu acho que, lógico, né? Eu tô exagerando um pouco aqui, mas eu dormi bastante. Mas eu vejo que tem alguns elementos que eu estava até vendo um artigo da Harvard Business Review falando Think Like a Lawyer. E eles estavam falando um pouco sobre a base. Eu acho que você vê agora, timidamente, mas você vê um crescimento até de executivos e executivas jurídicas ocupando outras posições dentro das empresas, né? Falando especificamente sobre as empresas. Que antes era terra de engenheiro, né? Economista, quem faz ADM e tal. Hoje você já vê, né? O CEO do iFood é advogado, né? De formação. Na Ambev, a gente também tinha um VP de vendas que foi advogado também, o Ricardo Tadeu. O VP do Bradesco era sócio do Pero Neto, Júlio Bueno. Agora Então, assim, você vê um crescimento, mas eu acho que algumas coisas eu nunca tive a tua vez, e é por isso que me interessou, né? Eu acho que eu nunca tive, pelo contrário, eu acho que eu sempre tive um pouco de... Assim, eu lembro quando eu estava fazendo minha pós... Mas eu olhava para você, eu falava business, cara. Eu olhava na tua frente, você era de societário, mercado, você estava na frente aqui, era business. Sim. Eu tava com os caras da academia aqui atrás, meu. Então, você acha que o teu entorno... E eu tava fazendo arbitragem, que é um troço por excelência acadêmica, cara. Explica melhor. Veja só, no Alió Batista, o professor Luiz Olavo, ele foi um dos caras, talvez um dos maiores vetores de desenvolvimento da arbitragem no Brasil. Obviamente, mais começou pela via internacional, saiu a lei em 96, depois a constitucionalidade de 2001. Cara, ele já estava voando com isso. E também com uma perspectiva muito acadêmica, porque enquanto a arbitragem não era realidade, os estudiosos eram acadêmicos. Então, entendi. E estavam todos lá. Eles estavam lá dentro do Alió Batista. Né? E então aquilo ali te exigia estudar, mas quando você mergulha na arbitragem, você curte a arbitragem, a academia, cara, é muito gostosa. Porque se você coloca o judiciário de um lado e pensa de como a arbitragem é, ou pelo menos deveria ser, na prática, meu Deus, é muito legal você ver. Pô, a lei de arbitragem tem 30 artigos, cara. A lei é um troço colossal, um negócio super importante, tem 30 artigos. Demais. Como que você desenvolve todo um negócio, um aparato jurídico em cima de 30 artigos?
para fazer funcionar como funciona, funciona muito bem no Brasil. Mas vamos dar um duplo clique aí do funcionamento. Eu vou te falar de leigo, tá? Eu não sou longe de ser expert, né? Societário M&A, meu background. Em casa, sou casado com... Ou é com uma super advogada de arbitragem. Advogado de arbitragem, você também, enfim, e outros amigos queridos. O que eu estou ouvindo, e você pode falar, Bruno, você está falando a maior besteira do mundo e fica absolutamente livre. Então, eu acho que eu ouço um pouco, às vezes, uma frustração em relação à celeridade. Certo. Que começou-se lá atrás com uma expectativa e hoje não necessariamente ela se traduz em realidade. Eu já ouvi muito um negócio, de novo, não sei se eu estou falando de uma minoria estatisticamente, né? Porque às vezes é isso que chama atenção, não necessariamente, você vai virar para mim, Bruno, na maioria dos casos, não. Mas esse negócio, às vezes, isso são palavras minhas, tá? De leigo. O negócio que eu brinco que é a surpresinha. Então, o cara guarda lá alguma coisa em relação a dever de revelação. Opa! Para depois usar isso numa anulatória se a sentença não foi em linha com... Como é que você acha que está o... Primeiro, né? Você está vendo isso também? E segundo, qual que é a tua análise do Instituto da Arbitragem hoje, né? Do jeito que está? Ruim com ela, pior sem ela. Tá bom. E eu nem acho tão ruim, não. Eu acho bom. Você acha bom? Eu acho que existem métodos melhores. Tá bom. Pensando até no que a professora Ada falava, métodos que se aplicam àquele tipo específico de disputa. Tá. Para cada disputa deve ter um método que certamente atenderia melhor. Bom, vamos falar da arbitragem só. Tá bom. Sim, a arbitragem tinha uma expectativa de ser um negócio rapidíssimo, né? Mas acho que é uma expectativa errada também, tá? Para você conseguir deslindar uma questão que precisa de maturação probatória e vocês... Profundidade, né? Sabe? Não é tão rápido, não. Perfeito. Agora, de novo, tem arbitragem e arbitragem. Se é uma arbitragem sobre direito, um negócio simplesinho, cara, o valor é muito alto, mas um mérito simples de direito, 1 ano. Tem arbitragem de 8 meses. Tá. E vai muito bem. Agora, você tem uma arbitragem, que é meu caso, arbitragem de construção e infraestrutura, meu irmão... Prova, né? Perícia. A casa caiu. É uma somatória de pleitinhos de 5, 10, 15, 40 mil reais até chegar em 1 bilhão. Sim. Para cada pleito tem um mérito. Perfeito. Então, realmente é muito extenuante. Sim. Tanto para as partes, quanto para os árbitros, que ao fim e ao cabo vão ter que examinar aquilo e dar justiça. Isso é uma baita responsabilidade para o árbitro. Pensa bem. O cara tem que conseguir, ele vai nas filigranas dos documentos, ele vai, se ele for um árbitro atento, ele vai cuidar muito bem de compreender o depoimento das partes. Audiências que duram 1 semana, 2 semanas. 2 semanas. E aí não estaria também olhando de fora e ouvindo em casa um pouco, esse lugar que a arbitragem te permite ter conversas, não sei se é um lugar legal, mas exposições mais aprofundadas, em tese, né? Você está escolhendo árbitros e árbitras que manjam daquele assunto. Sim. E por vezes no judiciário, sem desmerecer, mas é impossível, né? Um juiz... Coitado dos juízes, né? Conseguir, por mais que você tenha câmeras especializadas, dependendo do tema, porra... Não, eu juro, eu sinto dó dos juízes, cara. É muito difícil. Tem lá na mesa dos caras. E temas, né? Tudo bem, às vezes você tem a câmera empresarial, dependendo de onde você está falando, mas... Não, tudo bem, então o cara manja do... Aliás, você pensa que a Câmara Empresarial de Recuperação Judicial e Falência de São Paulo, eu duvido que tenha advogado ou juiz de qualquer outra instância e tal, que domine tanto desse assunto especificamente como os caras que estão lá. Os caras são muito bons. Os caras conhecem a lei na vírgula. São muito bons, cara. Então, de tirar o chapéu, porque o que chega de causa lá para eles... Claro. Sabe? Claro. Mas você sente que... Sim. Né, esse lado de você poder fazer né? Cara, eu esmago a prova. Eu esmago a prova até sair o último suco dela. Né? É claro, tem estratégias e estratégias, mas na arbitragem você consegue fazer isso que é legal. Entendi. Né? Você vai até o final. Mas você acha que a galera entra em... Eu sinto que a galera entra às vezes no piloto automático, agora eu tô falando do meu lado. Tá. Eu já coloquei cláusula compromisso, M&A. Só que M&A, cara, assim, batidão, te confesso que não era a coisa que eu mais olhava. É midnight clause, fica lá no finalzinho. Você fala, boilerplate, né? Você vai falar, deixa lá, entra lá, tal. Eu lembro que minha esposa, assim, um dia me educou
sobre as besteiras que eu não via, né? Porque é isso, M&A você também tem uma dificuldade, que tem uma amplitude. Óbvio que você sempre vai chamar algum especialista, negócio ambiental, contingência, indenização, mas no frigir dos ovos você está lá negociando o contrato e às vezes a cláusula compromissória pode ser abatida sem muita reflexão. E às vezes também, e eu quando fui in-house eu vi isso muito, né? Às vezes você colocava procedimentos num SPA, num contrato de compra e venda, completamente distantes da realidade de como você vai operacionalizar aquele negócio dentro da empresa. O papel aceita tudo. Então, você colocava uns negócios e falava, cara, você está de brincadeira que a gente vai... todo esse negócio... Não, é impossível. A gente não vai conseguir operacionalizar esse negócio, né? Desde gestão daquelas contingências, porque está vindo em nome da Ambev, o cara vai pagar as custas. Não vai, meu irmão. Eu não vou ficar esperando o cara... Então, tinha várias coisinhas que eu via. E a cláusula compromissória era uma que... eu não sei o que eu não sei. Eu acho que a gente entra, às vezes, no piloto automático desde a escolha da câmera. Mas eu tenho certeza, cara. Eu me colocando nesse lugar de quem deveria ter conversado com o cara do contencioso para... Meu, eu compreendo de verdade. Porque realmente, cara, quantas horas você perde fazendo M&A na sua vida, assim, de sono? Você tem que entregar um negócio em 30 dias, 15 dias, com diligência, e ainda já preparar para ir para o CAD, aquela baita loucura. Tem que ver a cláusula arbitral, irmão. Tem que ver a cláusula arbitral. E esse viés prático, né, Médio? Porque eu acho um negócio legal teu, que eu acho que nem todo mundo consegue fazer, é como que você concilia, e aí eu vou dar um duplo clique no negócio, num tema aqui que eu queria trazer para você. Pra você não ficar na Torre de Marfim. Pra você não ficar só na discussão muito ampla, muito teórica, muito acadêmica e não conseguir aterrissar isso para coisas práticas. E um negócio muito legal que você estava falando do Isolavo, que ele conseguiu fincar a bandeira e está envolvido no assunto da arbitragem até antes né, no nível acadêmico. Depois, quando veio a lei lá em 96, né, ele já estava meio NASCAR, já estava rodando naquilo, né, envolvido, submerso naquilo. Isso deu um status de autoridade para ele, que ele já tinha, mas obviamente, né, ainda mais. E de certa forma você conseguiu fazer isso com um tema específico, que é Dispute Boards. Né, você lançou seu livro esse ano, que eu fui no lançamento, mas você não estava lá. Meu périplo, perdão. Imagina, depois precisa assinar, tá lá em casa. Mas brincadeiras à parte, você lança o livro esse ano, teve teu doutorado também, você também foi idealizador de uma lei municipal, pelo que entendi tem um projeto também na Câmara dos Deputados. Como é que você conseguiu... Como é que foi esse processo para você se tornar referência, autoridade nesse assunto? Ele é um assunto só acadêmico? Ele é um assunto com um viés muito prático? Que aí eu queria fazer... Mas muito legal essa sua pergunta, cara. Sabe por quê? Porque, meu, quem sou eu para me comparar ao Luiz Olavo, né, velho? Imagina... Mas a amizade faz isso, cara. A amizade faz isso. Mas, porque assim, quando o Luiz Olavo estava falando de globalização, cara, ninguém tinha a menor ideia do que era aquilo. A globalização, de repente, puf, globalização. O cara se antecipou. Quando o cara estava falando de arbitragem, não tinha lei. Não tinha lei. Ele estava fazendo lá fora, não tinha lei. Quando saiu a lei, o cara já estava na frente. Bruno, como que eu faço para engajar as minhas equipes em torno de networking e prospecção? Pensando nessa dor, pensando nesse desafio dos escritórios de advocacia, a gente lançou um curso chamado Técnicas de Networking e Prospecção para Advogados e Advogadas. E o curso está espetacular. Você pode assistir no seu tempo e tem ferramentas práticas. A gente tem lá funil de vendas, estrutura para gestão de relacionamento, estrutura de jornada de vendas com antes, durante e depois, critérios para qualificação de oportunidades. Então, se você, líder, está enfrentando esses desafios aí no seu escritório, não deixe de conferir struns.com.br. Lá em cima você vai achar a nossa aba de cursos e você vai encontrar esse curso exclusivo da Struns e inédito no mercado jurídico. A gente se vê por lá. Eu acho que eu fui empurrado, de alguma maneira, de certa forma, até inercialmente para isso. Não acho que eu tenha pensado super estrategicamente, quem vai ser, como eu vou ser, medindo o cara. Sim. Sabe o que acontece? Olha só como tudo tem a ver com o que você está falando, esse encadeamento das coisas. Luiz Olavo, acadêmico, arbitragem. Começa a ter um monte de arbitragem, de repente, arbitragem. O escritório do Luiz Olavo vai crescendo. Bom, o que a gente aprendeu?
uma coisa é ser um cara que entende muito de arbitragem. Tá. Outra coisa é ser o cara que entende muito do mérito. De novo, a arbitragem, cara, que é o grande arbitralista, na minha opinião, o que você é? Você é um arbitralista. Lamento. Porque, na minha opinião, você é um advogado oco. Oco. Porque você entende de 30 artigos. Tá bom. Claro que tem um monte de coisa, mas é isso. Sim. O arbitralista. Agora, o cara que faz arbitragem, que trabalha com arbitragem, que usa a arbitragem como instrumento muito potente para resolver as controvérsias para os seus clientes, é o cara que domina a ferramenta de arbitragem, mas que manja do mérito, cara, que domina o business do cliente como ninguém. Posso dar um duplo clique aqui? Não quero perder o gancho do Spearport, é que eu não queria passar isso porque... Então, não estou querendo colocar a palavra na sua boca, mas eu brinquei semana passada, eu dei 2 treinamentos num cliente numa quinta e numa sexta, uns queridos, nosso cliente mais antigo, assim. A gente ficou muito feliz, assim, de estar junto de novo. Parabéns, cara. Muito legal, cara. E uma galera muito legal, mandou um abraço para todo mundo que estava lá. Era uma turma que nunca tinha treinado comigo, inclusive. E eu estava falando que eu tenho duas grandes apostas olhando para desenvolvimento de negócio no mercado jurídico. Uma é produto, e depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. Tem gente que torce o nariz para o termo, mas depois eu explico por que eu gosto de usar o termo produto e não solução. E a outra é a segmentação por nicho. Então, você não precisa ser um cara de infraestrutura. Você não precisa ser um cara de óleo e gás necessariamente, apesar de eu ver valor. Porque às vezes a galera fica meio, mas eu não quero me especializar num setor, num nicho necessariamente. Eu falo, mas alguns setores você tem que carregar no colo, porque o impacto de você conseguir sentar para discutir um business, o impacto para você conseguir sentar como um executivo e conseguir trazer esse depara, ele vira alavanca de diferenciação no final do dia. Você não consegue entregar um trabalho com profundidade, com a qualidade necessária, muitas vezes, ou até sacadas, porque você entendeu a operação. O que você acha disso? Porque eu sei que você afunilou para um nicho. Então, sabendo o que eu faço hoje, você já sabe que eu concordo 100% com você. Essa é a minha aposta, é assim que eu atuo. Mas por que faz tanta diferença? Vamos dar para o cético, para a cética que está nos ouvindo aqui, por que faz tanta diferença? A impressão que eu tenho, e ela se traduz na prática, é que quando eu estou na frente do cliente e ele começa a expor um problema que ele está vivenciando, eu já consigo antever várias questões. Você está falando de uma obra. Ele começa a ter atrás, aquilo lá, e eu já sei a pergunta que eu vou fazer para ele. E eu já tenho quase certeza que ele não tem. Quando eu sei que ele não tem e eu falo para ele que ele deveria ter, eu falo, calma, dá para fazer ainda. Você começa a dar valor pro cara. E mostrar que você tem valor, que você vai incrementar. E não só no tete-a-tete da pessoa, efetivamente você vai incrementar o business dele. Você vai ajudar a empresa. É claro que a empresa atua em diversas frentes e disciplinas jurídicas. Ela vai ter lá dentro, ela vai ter problemas trabalhistas, vai ter problemas tributários. Sim. Mas quando está dentro do business, saber qual que é o problema do REID, que é um benefício tributário para aquele tipo de obra, você conseguir imaginar como ele vai ter que obter, se ele ainda não obteve, como vai resolver. E veja, estou falando de uma questão tributária, mas que minimamente eu tenho que entender. Vamos pensar em outra coisa, seguros. Né? Então, se aquele caso, uma performance bond de um contrato que você precisa, ou então uma garantia de antecipação... Cara, seguros tem uma disciplina jurídica dentro do direito comercial para seguros. Sim. Mas eu tenho que dominar aquilo. Minimamente, para quê? Para o business dele. Porque tem um impacto muito relevante para o business. Pro business e também para o que você faz, porque natural. O contencioso pode ser com a seguradora. E invariavelmente cara. Acontece. Obviamente não vou falar de seguro de saúde, cara, mas claro. Super nichado, super no segmento. E eu tenho contencioso. E isso também me permite algumas definições. Tá. Quem que é o cliente que eu quero ter? Eu vou atacar todo mundo? Vou sair metralhando? Ou eu quero alguns
perfis de clientes. Perfeito. Tratar com seguradora me interessa muito, muito, mas eu quero bater nelas. Uhum. Então, eu não posso estar conflitado advogando em favor delas. Por quê? Porque ou os meus clientes são construtoras contratadas, né, que vão ter que se defender de algum sinistro eventual, ou são donos de obra que às vezes vão querer fazer uma expectativa de sinistro, fazer uma regulação de sinistro efetivo, e aí tem uma seguradora que não quer bancar a cobertura. Isso me interessa muito. Quando eu entendo do business, eu consigo mapear isso e ver onde eu consigo navegar. E para onde eu quero navegar. Isso é muito importante, né, cara? Eu sei que pode parecer óbvio às vezes, mas eu vejo que a galera não necessariamente tem uma estratégia por trás e nem reflete. Cara, eu lembro quando eu entrei no Cobra Kim, e tá no site deles, né, que eles têm uma pegada de conflito, um conflict footprint muito baixo. Porque e nada que eu estou abrindo é confidencial, porque eles entendem que ter uma pegada de conflito baixo deixa para eles a oportunidade de escolher melhor em que ponta que eles querem entrar de certas brigas. Porque quando você tem trabalho recorrente, quando você tem... você está fechando uma porta que às vezes a galera não pensa. Até olhando para a propriedade intelectual, muita empresa... né, fez isso, né? Ia lá e passava demandinhas para um monte de escritório para conflitar todo mundo. Então, tinha essa prática. Só que a galera na outra ponta não faz necessariamente essa reflexão, porque fica quase com fear of missing out, né? Aquele, porra, mas não vou, mas não sei o que lá. E eu falo, cara, estratégia para o bem e para o mal, e óbvio que você tem que saber adaptar a sua estratégia, você tem que repensar, né? Na hora que os dados começam a te mostrar, você vai ver. Mas ela envolve fazer escolhas. Então, eu falo que hoje, desenvolvimento de negócio, gestão comercial, envolve dizer não também. Não é só o cliente que diz não, e não é arrogância, é estratégia, cara. Você fala, cara, em que ponto que eu quero estar? Faz sentido eu ir para cá? Deixa eu testar aqui. Onde que eu quero estar nessa relação, nessa cadeia, né? Você pega infraestrutura, você tem uma cadeia longa, né? Uma cadeia de financiamento, órgãos públicos, né? Obras públicas. Então, você tem várias facetas e você tem que meio que decidir onde que você quer e onde que você consegue gerar mais valor efetivamente. Então, acho que faz muito sentido, mas eu vejo muita gente não parando para fazer essa reflexão. Sabe, se eu tivesse num começo, e assim, porque eu não consigo... criticar o cara que no começo tá pegando o que aparece, gente, vai se virando, manter as né, luzes cara? acesas, manter as Vai luzes se acesas, virando, total. E aí, à medida que vai Sem ser leviano. evoluindo, você vai conseguindo destinar, olhar mais para um caminho, deixar os momentos, outros, não é? Total. E tem um recadinho que você pode dar para aquele cliente que só veio tentar te conflitar, né? É isso. Amigo, aqui para diante a gente não vai mais. Né? E encerra aquele caso e finito, né? Se vier, não, cara, a gente ou é parceiro ou não é. É uma relação mesmo de parceiro. A gente tem dificuldade, às vezes, de desenhar uma linha na areia, né? Eu acho que, mesmo esse negócio de dizer não para cliente, sabe? Eu vejo que a galera tem muita dificuldade de como fazer isso, ou até demitir cliente, que é algo que eu falo, cara... Difícil, hein? Difícil, super... Gente, eu não estou minimizando at all, né? Eu acho que é uma decisão super difícil. Só que você tem que fazer, ela é necessária, porque você fica operando, eu brinco num jogo de esperança, às vezes, com alguns clientes. Sobretudo se é um logo bonito. É verdade. Que o cara vem, é um negócio sexy, você fala, porra, seria animal, o cara me prometeu que ele vai me passar um monte de coisa, e aí não vem, né? E a gente começa a cair numas armadilhas, né? Que eu brinco que é o velho mantra do vamos cobrar barato para colocar o pé lá dentro. Então, e de novo, eu tava falando isso semana passada, eu falei, eu acredito muito nisso. Tem nada em vendas que sempre dá certo, não tem nada que nunca dá certo. Você sempre vai ter aquela vez que não sei o que lá, não. O que eu falo são decisões conscientes. Que nem você falou, porra, você está em começo de carreira, precisando manter as luzes acesas, você vai ter que ser um pouco mais flexível. Beleza. Você está querendo criar track record dentro de uma certa segmento, dentro de uma certa indústria, ou um tipo de emissão para mercado de capitais, beleza. Mas até quando? Isso. Esse é o Quantas ponto. emissões? São 10? E virar essa chavinha, você vai ter dificuldade com aquele cliente que veio com você desde o começo. Vai, porque você já ancorou, ou total. porque você é sofrido. Mas com os novos casos, com aquela reputação que você acabou gerando no mercado, com bons negócios que você desenvolveu, apoios, boca a boca e tal,
a reputação vai custar. Ela tem um valor, a tua reputação também. E é ali que eu acho que você cobra o que efetivamente agora você está pronto para cobrar. Mas sabe o que eu acho que eu acredito? Posso estar enganado. Não. Cara, é animal isso aqui. Sabe o que eu acho? Eu acho que tem um lado de uma venda pela expertise, que ele é mais diminuto hoje. Eu acho que antigamente você tinha isso um pouco mais... menos espalhado, mas mais concentrado, mas ainda existia muito, né? De eu procurar a cara ou o cara que manja de tal assunto específico. Hoje, como você teve uma proliferação de escritórios muito bons, você acaba tendo vantagens competitivas transitórias. E até quero voltar ao negócio do Dispute Boards. O que eu vejo é que, aos olhos do cliente, por vezes dá uma diluída. Por mais que você ainda possa ter... E aí tem o first comer, né? Você ser o primeiro, você ser um dos pioneiros, isso te traz um... Que é um pouco a minha tese, né? Eu acho que no que a gente faz, a gente tem um destaque também porque a gente vem batendo nessa tecla já há muito tempo e mergulhado nesse tema. Agora a gente vê o pessoal que até ontem só fazia marketing jurídico e magicamente agora está falando de vendas, né? Mas, enfim, a gente tem nosso posicionamento muito claro, muito bem definido. Isso nos dá hoje, não lá atrás, mas hoje começa a dar um poder de atração. Beleza. Mas, tirando isso, eu acho que toda essa reputação, essa expertise, essas horas de voo, essa milhagem de voo que você está falando, para mim, ela só vale se você consegue traduzir naquela reunião de prospecção, naquela conversa com aquele cliente, algo que o cliente para e fala, que nem você disse agora, que o cara falou, você tem isso aqui? Pô, não tenho. Porque tem um grande equívoco, na minha opinião, que é, eu preciso falar para o cliente tudo que eu sou, tudo que eu fiz, tudo que eu faço. Esquece. Porque é isso que vai me dar a alavanca de diferenciação. Bruno, eu nem tento fazer isso. Mas tem muita gente que faz, Med. Tem muita gente que faz, cara. Então, eu acho que é como é que você traduz, que aí a gente volta ao ponto. Como é que você une todo esse seu know-how, toda essa visão, para naquela reunião, para aquele contexto, para aquele cliente específico. Eu vou te dar um exemplo clássico, cara. Não sei quem estava falando para mim, falou assim, vocês devem ter uma baita alavanca de diferenciação, que é o fato de você ter sido advogado, não só ter sido advogado durante muito tempo, ter sido de vários lugares do balcão, foi cliente, trabalhou com business development no escritório gringo e tal. Eu falei, depende. Ele falou, como assim depende? Eu falei, cara, olha só, se eu tenho um escritório que, por algum motivo, e é super válido isso, está querendo trazer alguém de outro mercado, porque ele quer trazer uma visão diferente, fala assim, o mercado jurídico fica tudo mesmo igual, eu quero trazer alguém de fora. De repente, se eu tocar nesse ponto, para ele não vai ser o diferencial. Ele não vai olhar aquilo, não necessariamente vai olhar com maus olhos, mas ele, pelo menos a valor de face, ele está setado em trazer um perfil diferente. Então, eu ficar falando que eu sou advogado, não vai. E sempre tem um negócio que eu gosto muito, que é show do not tell. Exato, mas, cara, o Luiz Olavo, meu irmão, eu estava no 5º ano, velho. O Luiz Olavo era demais. Eu te falo, o velhinho era incrível, cara. Eu fui lá, eu não sei também como fazer essas coisas. Tinha os amigos, eu estagiário, ia vender para os estagiários lá que estavam na empresa. Sensacional, muito então tinha uma grande empresa química que eu sabia que nas conversas, na aula, eu sabia que estava enfrentando uma questão de... Não me recordo agora se era dumping ou salvaguarda. Veja, bem comércio internacional. Sim. Eu manjava academicamente porque eu estudava o negócio, claro. então... Mas eu não... A prática, eu nem fazia isso no escritório. Mas eu ouvi e falei, tem uma estagiária que trabalha não sei aonde, conversava. Nossa, problemão. Eu falei, mas você não quer conversar com o Luiz Olavo? Sensacional. O diretor jurídico aceitou com o Luiz Olavo. Você acha que o Luiz Olavo falou que ele é membro da MC? Você acha que ele falou que ele é professor titular catedrático da USP? Cara, sim. Ele falou de 2 casos, como ele julgou estando na OMC. Indiretamente já... Irmão, o cara julgou assim, o cara da OMC resolveu, ele deu a solução, ao mesmo tempo falando do background. Indiretamente. Mas muito indiretamente. Falou, esse caso, olha assim. Inclusive tem um julgado que calha de eu ter sido o julgador. O storytelling, né, cara? Quando você conta histórias que façam sentido para aquela pessoa que está lá, você está demonstrando expertise, porque eles sentem muito medo, muito receio, ou sabe, Med? Mas eu nunca vou falar de mim. Eu falo, cara, você se qualifica por meio das suas perguntas,
Você se qualifica por meio das suas provocações, você se qualifica por meio das suas histórias. Você sabe se a pessoa manja do assunto a depender das perguntas que ela está te fazendo. Óbvio que você sabe. Então, mas aí vamos resgatar, porque aí eu quero dar o duplo clique. Dispute boards. Então, você estava traçando toda a linha do tempo, a gente fez uma digressão, mas você estava traçando a linha do tempo. Luiz Olavo, arbitragem, foi um dos primeiros. Aí você falou, pô, legal esse paralelo que você fez, continua a puxar esse fio aí dos dispute boards. Aí você falou assim, manjar do negócio do cara, começa... Então, lá na arbitragem, quando o escritório Léo Batista foi crescendo, ele foi percebendo que, não quero ser só arbitralista, é oco. Sim. O mérito é que ganha tudo. Tá bom. Quem manja mesmo do mérito. Então, as equipes de arbitragem foram se setorizando. Tá bom. Então, você tinha equipes especializadas em M&A, tinha disputa societária, tinha a disputa de construção e infraestrutura. Tá. E isso, cara, eu acho que eu estava no 5º ano quando esse processo... Eu era estagiário de 5º ano quando esse processo começou a acontecer lá. Eu estava no 4º ou 5º ano. A ponto de, mais para frente, realmente ter se realizado, ter um monte de equipe assim. E ali eu comecei a ganhar gosto por construção e infraestrutura, porque eu fiquei nessa galera de arbitragem de construção e infraestrutura. Então, querendo ou não, eu já estava nichando, mas sempre pensando na minha cabeça, eu estava focando na disciplina, arbitragem, que calhava de ser construção e infraestrutura. Tá bom. Mas, na verdade, eu estava mergulhando naquele mercado, construção e infraestrutura. Tá bom. Eu estava aprendendo tudo o que acontece numa obra. Eu estava entendendo onde que as obras dão pau. Eu estava aprendendo o que podia ter sido feito para a obra não dar aquele pau especificamente. Ou se era inevitável mesmo. E por ser inevitável, a gente tem que dar um jeito de disciplinar no contrato. Porque a gente sabe que esse problema vai acontecer. É regra. Não tem jeito. Vai acontecer. Então, vamos lidar. Como que a gente vai lidar com isso previamente num contrato? Cara, de repente, eu não estava mais só tratando de arbitragem. Eu estava aprendendo contrato. Uma outra disciplina jurídica. Consultivo junto com... Aí eu comecei a ver, isso aqui tá ficando legal. Tá bom. Minhas vendas aumentaram. Meu espaço amostral, os tiros que eu posso dar, aumentaram. Então, de repente, eu estava negociando contratos de EPC. Eu que era nascido e criado na arbitragem, estava negociando contratos de EPC, PMG e tal. Fantástico. Então, aí eu percebo que o nicho valia a pena, né? Quando eu estava vendo contratos de EPC e aí eu voltava para a arbitragem, aí eu voltava para o contrato de EPC, eu falei, cara, tem que ter um meio de caminho aqui. Porque a arbitragem é muito cara. Tá. Os pleitos se avolumam, vão se avolumando, aquela rapidez que a gente esperava da arbitragem não vai ser a solução para a arbitragem de construção, porque nunca vai ser rápida. As partes não resolvem seus conflitos, eu percebo que essa não solução dos seus conflitos numa construção é que vão desaguar numa arbitragem caríssima, ou numa paralisação da obra. Pô, estudando, você vai ver que tem uma ferramenta que chama Dispute Board. Que lá em 1960 os caras inventaram, sabendo que os problemas da obra, então vamos pensar numa solução alternativa, aí vem a FDIC, que é uma federação internacional que desenvolve metodologias, métodos contratuais, orienta a aplicação, a CCI também viu isso, começou... Pô, esse negócio está rolando no mundo todo, irmão. Por que não rola no Brasil? Tá. Vou mergulhar. De repente, vai que. E no mínimo, não é só vai que. Eu vou orientar aqui, cara. Acho que precisa desse negócio. É uma solução boa, importante para você precisa ter. Quem já estava no mercado da arbitragem não sabia muito o que era DB. Quem já estava no mercado da construção e infraestrutura não sabia muito o que era DB. Quem estava na arbitragem de construção e infraestrutura estava começando a sacar o que era DB. Tá. 2006. Bom, também estou falando isso porque é quando eu comecei a sacar o que era DB também, né, velho? Acho que os caras já manjavam, né, velho? Mas você está dizendo para mim, né? Sim. Então, 2006, quando eu era quarto-anista, eu comecei a ver esse tal de DB. Eu falei, cara, esse negócio é interessante. Tá. E continuei estudando, arbitragem, a ponto de quando eu ganhei um pouco mais de senioridade e também algumas pessoas com mais contatos, né? Amigos que foram se desenvolvendo nas carreiras,
Aí eu ousei fazer um projeto de lei. Pra ver se... E eu não estava pensando necessariamente, cara, de falar agora o DB vai ser obrigatório nos contratos públicos. Eu estava pensando, cara, como a gente faz para dar um salto de conhecimento nesse negócio? Só dando um parênteses rápido para quem nunca ouviu falar do que você está falando. Tá. O que é? O DB, né? Mas explica com carinho aqui. Não vem aqui com... Tô brincando. Então, tá bom. Explica só a quem que nunca ouviu falar do que é dispute board, o que seria aí. Tá. Então a gente estava falando de arbitragem Sim. até agora. A gente estava falando de construção e infraestrutura. Pouco antes, quando a gente estava conversando, eu falei que tinha uma senhora muito simpática que chamava Ada Pellegrini Greenover. E ela falava, cara, vocês sabiam que para cada tipo de disputinha deveria ter um método bem adequado para resolver aquela disputinha? Lembra, você falou isso. Uhum. Pois é, cara. Eu não li em nenhum lugar que ela tenha falado de dispute board. Tá. Mas eu tenho certeza que se ela tivesse viva, ou pelo menos bastante convicção, que quando eu falo, professora, sabe que na construção tem um negócio aqui que a gente podia usar de dispute board? Ela fala, puxa, É isso aí que... essa é a chave para esse tipo de disputa. Uhum. Essa é a chave para disputas de obras. Pois é. Eu tenho um método específico, desenhado, para resolver controvérsias que surgem nas construções, nas grandes obras, que se chamam, esse método se chama dispute board. O que é o dispute board? A gente tem que sempre, isso eu falo sempre para a galera, para a gente colocar a mão no cérebro, no cerebelo e repetir. Importante. Bruno, por favor, Opa. põe a mão no cerebelo. Vamos lá. Repete comigo. Ah. Obra, Obra. fecha o olho. Eu tô rezando. Obra. Dá Dá. pau. Pau. Problema. Puxa. Obra dá pau. Muito pau. Perfeito. Isso ficou gravado no seu cerebelo agora. Ficou. Então, Em casa também. as operações... Em casa dá pau. Em casa dá mais ainda. Mas se a gente sabe que esse tipo de contrato, esse tipo de negócio jurídico vai dar pau, será que a gente tem que ficar preso às amarras das formas tradicionais de solução de controvérsia que a gente tem aí? Não, porque a gente viu que não deu certo. Então, o DB ele é o seguinte, você começa a sua obra, assina o contrato, dono e contratado, e você chama 3 caras que manjam muito de construção, sabem? Cara, são senhores, dominam aquele tipo de contrato, manjam aquele tipo de obra e tal. E esses 3 caras, ou senhoras, são imparciais. Tá bom. Começou a obra, esses 3 caras ou senhoras se engajam, mantêm-se imparciais e eles são bancados tanto pela contratada quanto pelo contratante. No início do negócio. No início, cara, a obra saiu de zero, mobilizou o time. Dali 30 dias esse DB está instalado, esse painel. Esses 3 caras são imparciais, mantêm aqui distância e eles vão acompanhando a execução da obra. Eles recebem relatórios periodicamente, eles visitam a obra para ver como está acontecendo. De repente, quando eles estão visitando, eles recebendo projetos, essa fundação aí, peraí, mas vocês estão pondo tirante, não era para meter uma sapata aqui? Por que tem tirante? Aqui era para ter uma sapata. Não, mas a gente pensou, viu, que talvez fosse melhor. Mas o projeto estava falando para meter sapata. Mas nossa avaliação é que podia fazer. Segue a obra, pum, dá um pau. Onde que é o pau? Calha de ser na fundação. Vamos voltar lá? Os membros já sabem o que está acontecendo. Eles estão recebendo informações. Chegaram a questionar. Uma parte talvez não soube explicar muito bem. Quando ele vai, então, é chamado para dar uma solução... Mas ele tem que ser provocado. Quando ele não está gerindo, ele não está fazendo supervisão. Ótima pergunta. Então, assim, quando ele é chamado para dar uma solução, aí ele é provocado, né? É uma parte que fala assim, os caras lá não estão querendo continuar a obra, o outro não quer pagar, eu quero uma solução, uma decisão. Tá. Ele está sendo provocado para dar uma decisão. Tá bom. Ele já sabe o que aconteceu. O cara está ali prontinho, tá coçando para dar uma decisão. A decisão sai na hora, velho. A decisão sai na hora, ela é obrigatória. Ela é binding. Vinculante. Se for um DB adjudicatório, que a gente chama, ela é vinculante, binding, contratualmente binding. Acabou.
Claro, porque ela é contratual, ela pode ser depois levada para rediscussão numa arbitragem ou no judiciário, mas naquele momento você cumpre. Ah, não, eu vou levar para o judiciário. Pay now, argue later. Pague agora, vai discutir depois, mas agora você paga, meu irmão. Ou, se é o contratado que falhou, você executa e não vai receber nada, não. Vai, bora. Entendi. Você não tem essa desmobilização, ou né, a esteira da obra continua. A obra continua. A obra continua, não para. Dá um outro pau, pum, chama o cara, decide. Dá outro pau, chama o cara, pum, decide. A obra não para. Então você não tem aquela arbitrariedade que às vezes é dada ao dono da obra, que fica com o dinheiro no bolso, fica retendo o pagamento, fala, isso é multa, eu vou reter. Se for arbitrário e o DB está presente, ele fala, não pode, paga. Aí você me fala, então é só quando ele é provocado? E aí é que está a beleza da coisa. Não. O DB, você lembra que ele recebe relatórios periódicos, ele visita a obra, faz reuniões com as partes. Eles já vão conversando. Volta lá para aquele exemplo da sapata, da fundação. Quando o membro olhou, falou assim, pô, mas o projeto está falando uma coisa, você fez isso. Mas por que você fez isso aí? Ah, outra parte não soube responder. Mas você viu, o dono da obra, que ele fez isso? Pois é, a gente até avisou os caras para não fazer. Ah, você avisou para não fazer? Mas por que você fez? Ele vai gerando um debate, ele vai gerando ele vai provocando perguntas, as partes aqui vão respondendo nessas visitas, nessas reuniões, e naquele momento as partes se ligam o que está acontecendo e sentam para negociar. Elas são incentivadas, quase que indiretamente, diga-se como quiser, a resolver o problema ali na hora, sem necessariamente convocar. Então, o DB ele funciona como um azeite nessa engrenagem complicada que são as obras. Por isso que eu chamo os dispute boards de uma ferramenta de governança contratual. Interessante, né, cara? Eu nunca tinha ouvido falar... Assim, eu sabia muito lá por cima, né? 3.000 pés ali que tava... Ah, você não leu meu livro ainda? Eu não consegui ler, cara. Perfeitamente. Eu ainda tô na página 2. Tô naquela branca, sabe? Que você assina. Mas eu dei pra amar, cara. Dei pra amar, porque pra ela, obviamente, super rico. E ela manja. Manja. Mas, cara, você sabe que eu te ouvindo, e pode ser que eu fale uma besteira aqui, mas sabe qual é a sensação que eu tava tendo quando você tava falando? Que ele é um misto, e se eu te falar a maior asneira do mundo, você me corrige aqui. Que ele é meio que um misto, porque eu lembrei muito quando você estava falando, então vamos lá, você falou de governança. Então eu lembro muito quando teve o negócio lá na BRF, dos escândalos, não sei se você lembra, lá atrás, dos derivativos. Dos derivativos. Que eu lembro que a CVM foi muito forte nesse lugar, que o conselho de administração não é para ele ficar parado, né, o sacerdócio, ele tem que ativamente, então, caso super emblemático, em que tinha gente que era membro de comitê e nem sabia, assim, né, era um conselheiro, uma conselheira muito passiva, não ia atrás da informação, não buscava saber o que estava acontecendo. E quando você começou a descrever, eu falei, cara, parece que é um misto de muito entre aspas, um conselho de administração com um painel arbitral mais dinâmico, assim, em que... E aí eu já te faço outra pergunta que eu não tinha pensado. Mas, cara, é a responsabilidade desse povo? Pô, você sabe que eu adoro o teu ponto, cara, porque é muito comum, Bruno, e não receba isso como uma crítica, porque é comum na academia, inclusive. Não, pelo amor de Deus, cara, eu tô aqui livre. Não, mas isso é comum mesmo em reflexões acadêmicas. Quando a gente está diante de algo que a gente não conhece... Precisa fazer paralelos. Exatamente. A gente vai fazendo paralelos com aquilo que a gente conhece. É o Uber do não sei o que lá. Exato. Isso tem algo bom, tem algo ruim. Porque Sim. quando você pode confundir com alguma coisa de uma natureza distinta e tratar equivocadamente aquilo que vem a nascer. E tem um algo bom. Porque quando você compara, você também, estudando mais, você entende que não é aquilo. E você vai dissociando quando você compara com tudo aquilo que você acha que pode ser. Foi um jeito muito educado de você falar que eu falei besteira, mas tá bom. Não, mas não vou. Porque tem um cara no Peru que chama Jaime Gray. Ele fala que o dispute board é um ornitorrinco. Tá bom. O que é um ornitorrinco se não uma grande comparação? Sim, né? sim, ele é um pouquinho... Só que ele é tudo que não é.
Sim. E eu não tinha ouvido ainda a comparação com o conselho de administração. Mas eu acho que faz todo sentido, cara. Faz todo sentido, porque é o conselho de administração que vê aqui, ele recebe os relatórios, total. né? Faz a supervisão, analisa aquele negócio e fala, por que vocês não vão por aqui? Por que vocês não vão por ali? Né? Às vezes ele até tem algum poder deliberativo, não é? Tem. Então, o DB tem poder de deliberação quando provocado. Perfeito. Mas o DB tem esse poder orientativo fantástico, cara. Fantástico. E é por isso que os dispute boards, hoje, até tem uma nomenclatura nova atrelada a eles, que é o avoidance. Hoje eles chamam dispute Interessante. adjudication, avoidance and adjudication board. DAAB. Interessante. Porque ele está ali para prevenir o conflito. Né? E se não prevenir o conflito, então logo que ele percebe o negócio ali, ele já mete a enxada e mata no ninho, velho. Tá? Entendi. Mata no ninho. E aí, Med, você viu isso, acordou uma manhã achando que fazia sentido fazer um projeto de lei, e aí foi evoluindo, foi isso que foi acontecendo? Você sente que aí você começou... E em que momento chega o lugar do livro? Foi, cara, assim... Vamos ser honestos. Quando eu faço o projeto de lei, já tinha bastante gente que estava estudando dispute board. Perfeito. Só que o dispute board não era realidade. Tá. Quando eu faço o projeto de lei, e isso vai a público, eu fui muito criticado, cara. É mesmo? Muito, muito criticado. Por quê? Falando que era meramente acadêmico, que não tinha efeito prático, o que era? Não era nem isso. Não? Aqueles que pretendiam um dia ser usuários e falavam academicamente bastante, diziam, cara, você vai fazer um projeto de lei, isso vai engessar. Você vai engessar a ferramenta que tem na sua natureza o contrato. Autonomia privada. Se ele é contratual, ele não deveria ser engessado por uma lei. O uso não deveria ficar duro. Né? Primeiro, muito triste, né? E os caras bambambam, os caras que eu respeito, que eu admiro. Claro. Aí eu voltei para eles e falei, escuta, quantos DBs vocês fizeram aí? Só por curiosidade. Quantos aí? Veja bem, a nível de... Enquanto ser humano, a nível de gente... Falei, bro. Enquanto ser humano, a nível de gente, quantos DBs você fez? Rosca, irmão. Rosca, velho. Nada como fazer boas perguntas. Rosca. Aí eu falei, cara, e o que vai mudar de ter uma lei, então, meu caro? Agora, deixa eu te falar. Sabe por que a administração pública não usa dispute board? Porque ela tem medo daquilo que não está previsto na lei. E eu acredito muito, me perdoe dizer, que o dispute board é fantástico, é o DNA da administração pública. Agora, se a gente der uma razão para você poder usar esse negócio e está aqui na lei... Não teve a mesma discussão, desculpa aqui, com a arbitragem? Claro. Né? Então, a gente tinha no começo, em 96, a lei que não falava de Estado, administração pública, então a gente tinha que fazer uma interpretação um pouco longínqua do que seria direito patrimonial disponível, arbitrabilidade subjetiva e objetiva. E aí, depois, agora em 2015, veio a lei para sacramentar, dizendo, não, o Estado pode sim, mano. A jurisprudência já estava muito boa, né? Porque foi evoluindo. Claro. Mas, você vê, a arbitragem sofria. A administração pública e a arbitragem não conversavam muito bem. Hoje é uma realidade indubitável. Só que o DB não era realidade nem para público, nem para privado. Perfeito. Então, o grande negócio desse projeto de lei que virou lei aqui em São Paulo, realmente era mais... Primeiro, dar conforto para o gestor público, se um dia ele viesse a ouvir falar do que seria dispute board, para ele poder usar. E segundo, educativo e com fim de difusão. Porque a gente não ouvia falar de DB como a gente ouve hoje. E aí eu tenho um feeling que de 2018 para cá, quando a lei de São Paulo saiu, finalmente começou a pipocar conversa sobre dispute board. Bruno, logo que saiu a lei, Rio Grande do Sul me ligou, Porto Alegre me ligou,
puxa vida, algumas cidades, assim, capitais me ligaram, Paraíba, enfim, outros tantas, interessados em falar de DB. Logo fui para o Rio Grande do Sul fazer uma palestra na OAB sobre Dispute Board, e eu já tinha feito palestra sobre Dispute Board antes. E aí tinha lá 2 pessoas e às vezes minha mãe para me dar uma força. Assim. 2 pessoas, tadinho do meu filho, eu vou lá para dar uma... Claro. Não ia ninguém, bro. Ninguém, que esse DB, que esse O cara negócio tá aí falando. Tinham 200 pessoas, cara. Olha só que legal, cara. Parabéns. Tinham 200 pessoas para ouvir falar de trem de Dispute Board. Aí sai São Paulo, aí começa a pipocar. Esse processo foi interessante e ruim, porque eu acho que ele perde um pouco de harmonia, eu acho que os textos regionalizados, eles estão um pouco incongruentes, acho que às vezes até também não atendem ao ideal do Dispute Board, mas finalmente o negócio começou a sair. E aí, meu irmão, saiu a lei de licitação, a nova, cara. Saiu a nova lei de licitação falando, pode pôr DB. O pessoal já estava começando a estudar disso. Então o negócio vai virar, a realidade já está. Vai virar, não. Deixa eu me corrigir. Já é uma ótima realidade. A gente está fazendo DB, eu atendo clientes que têm dispute boards, eu ajudo na redação de cláusulas, eu participo da gestão dos dispute boards, venho sendo convidado para ser membro. Só que aí tem aquela questão, eu quero ser membro? Conflito, né? Exatamente. Hoje não me agrada muito a ideia. Talvez um pouco mais velho, mais sênior, quem sabe, né? Mas é muito legal isso. E eu tô vendo o DB sair. Deixa eu pegar esse gancho pensando aqui na minha lojinha, porque você já começou a tocar nisso, então, pô, você vai ter esse posicionamento de autoridade num assunto que você, junto com outras pessoas, né, liderou aqui no Brasil. Seu livro, que eu tô na página 2, que saiu esse ano. Deixa eu até citar algumas pessoas para não ser injusto, tá? Muita gente boa, lógico. Tá? Fernando Marcondes, number 1. Esse é o Papa. Cara, aliás, que sujeito formidável, de coração e tudo. E além de tudo, é brilhante, cara, que imagina que eu sou. Number 1. E tem tantos outros, cara, o Augusto Figueiredo, defensores, assim, sabe? Marcelo... meu Deus do céu, Marcelo Botelho de Mesquita, Vitor Madeira. Aliás, eu diria até que o IBDIC concentra, assim, é o grande... O que é o IBDIC? O IBDIC é o Instituto Brasileiro de Direito da Construção. Realmente é a entidade que encampa os dispute boards. Então, só fazer aqui uma alusão. E tantos outros, tá? Beatriz Rosa, um monte de gente. Não, fica tranquilo, cara. A salva feita é muito bem colocada. Mas eu queria trazer agora... O que eu ouço muito, assim, eu acho que nessa trajetória nossa, tem algumas áreas que são mais reticentes à venda do que outras, eu sempre falo. E o contencioso civil, ele é uma delas, né? E arbitragem. E você veio tocando um pouco da sua veia acadêmica, e aí você tocou um pouco sobre o seu olhar de nicho, e aí o quanto que você começou a ter uma amplitude maior de olhar para o que você fazia, como que você gerava valor, né? Como que vende arbitragem? Cara, mas deixa eu te falar, eu não vendo só arbitragem não, viu, filho? É aí que eu queria chegar. Fala mais. Porque como eu nichei num segmento de mercado, eu acho que no baseball card, quando você tem aqueles jogos super trunfo, né? Talvez a minha notinha maior esteja ali na arbitragem. Mas hoje eu até duvido disso. Será que tá mesmo? Porque eu vendo... Eu sou um vendedor e eu desenvolvo trabalhos de construção e infraestrutura. Nesse infraestrutura e construção, eu tenho trabalhos de direito público e direito privado. Quando eu estou em direito privado, arbitragem, sem dúvida. Sem dúvida. Gestão de contrato para evitar conflito? Sem dúvida. Apoio em DB virou um produto novo? Sem dúvida. Mas e antes? E antes? E os contratos de construção? Será que você, sabendo desses problemas que o mercado vai gerar vive, mais valor? será que a gente não consegue resolver antes? Pô, eu sei as tretas que dão, cara. Vamos tentar resolver no contrato aqui, de uma maneira equilibrada, justa. Você quer ser um cara dono de obra, fazer um contrato super duro para o seu contratado? Vamos lá, o papel aceita. Vai dar pau. Tua obra não vai acabar. Se você começar a aplicar esse monte de multa que você quer colocar aí...
acabou o fluxo de caixa. Ah, mas você vai ter direito a aplicar? Vai ter direito, só que a obra acabou. Aí como você sabe disso? Porque eu já vi, velho. E é engraçado vocês dizerem. Eu fiz contrato uma época na minha vida. Eu acho que foi fundamental. Inclusive, o cara que foi meu chefe vai vir aqui no Vendendo Valor na época. E foi fundamental, cara. Eu falo que ele me deu uma base, vou falar para ele, vou dar mérito a quem é devido, assim. Quando eu fui fazer M&A é contrato. Você tem que ter uma base sólida de direito civil. Só que eu acho que às vezes, cara, me colocando nesse lugar também, a gente, voltando àquele negócio da cláusula compromissória, mas acho que tem um tema maior aí. Que por vezes é a falta de visibilidade do contencioso para quem está fazendo o contrato. E por vezes a falta de cancha de contrato para quem é de contencioso. Perfeito. Esse é o problema de quem nicha na disciplina jurídica. Entendi. Agora, quando você domina o business, velho... Volta ao que a gente estava falando, né? Faz muito sentido. Lembra que lá no começo eu estava fazendo arbitragem, construção civil? Eu falei, pô, mas eu já vi isso aqui no contrato. Esse contrato tinha... É um contrato. De repente eu estava fazendo DPC. Aí DPC eu voltava para arbitragem. Gestão de contrato. Tudo. Aí eu falo do ciclo da construção e da infraestrutura. Você pega a cadeia e olha onde você pode gerar valor do que você falar. E é engraçado, porque o que acaba acontecendo, que eu chamo da miopia da especialização, não do nicho, do setor, da especialização mesmo, isso, eu faço contrato, faço contencioso civil, é que você acaba colocando uma etiqueta nos problemas dos clientes. E os problemas dos clientes, se você não souber olhar eles de forma mais ampla, você está colocando a etiqueta no lugar errado. Muito bem colocado. Precificando errado, cara. Porque por vezes, além da questão porque a gestão, me corrija se eu estiver errado, mas a gestão do contrato em si, ela também acaba envolvendo, de certa forma, uns baitas tiros nos pés que a galera se dá em troca de comunicação ou não comunicação de coisa. Né? Perfeito, cara. É a chave. E isso vai acontecer quando você não tem esse olhar macro do negócio, né? Você vai, por exemplo, um documento de gestão de contrato de obra, o RDO, Registro Diário de Obra. Você coloca lá, vai fazer o registro, mas por que você fez esse apontamentozinho aqui e não pensou no resto aqui? Quer dizer, por que você está falando de um histograma que não está atendido quando você tem uma frente que não está liberada? Isso aqui não tira no próprio pé? Pensa um pouquinho. Então, eu acho que aqui é a sacada, Bruno, porque quem vive o contencioso, né, muito vivamente, identificou diversos problemas que acontecem na obra. Quem vê os contratos identifica as grandes dificuldades de que tipo de cláusula passa, que tipo não passa. Você tem da negociação, da linguagem. Mas, bro, você conversou com esse cara, você conversou com esse outro? Eu costumo dizer o seguinte, você vai negociar um contrato de obra, velho. Você vai construir um negócio de obra. O teu contract manager dessa obra, ele tem que estar no D0 da negociação do contrato, porque aquele contrato vai ser dele, ele que vai gerir. A experiência dele, ele sabe o que para ele funcionou e o que não funcionou, então ele vai tentar modelar o contrato antes de assinar daquele jeito. E outra, ele vai se educando sobre o contrato que ele está produzindo. Então ele vai estar bem mais pronto para no D0, quando começa a mobilização, não sei o que lá. Ele saber quais são os gatilhos. Saber gerir bem esse negócio. E, obviamente, dando uma bucha mais séria, você que está acompanhando aquilo desde do D0 também, né, como advisor, você tende a ser o escritório de escolha quando pinta a arbitragem. Porque o que eu estou tentando construir aqui, que eu concordo muito com você, cara, quando você pensa em áreas que, pelo menos a valor de face parece muito reativa, você tem que analisar um pouco mais a cadeia. Então, é que nem cliente nosso que vende gerenciamento de crise. A gente brinca, né, que quando saiu no valor econômico já está atrasado. Então, o cara vai ficar um urubu, um abutre. Que parece mesmo, né? Não é? Ligando pro cara. Né? Mas na hora que pintou no valor, a bucha já estourou, enfim. Então, eu acho que essa visão mais ampla, que volta também meu viés de questão de nicho que você está falando, eu concordo. Então, a gente falou, você pensar em produtos,
Entra aí, porque você começa a falar, cara, onde eu agrego valor? Você fala, cara, é um produto, o negócio de DB é um produto, o negócio de eu olhar, tudo bem, você fala, contrato já existia, tudo bem, mas essa união que eu estou fazendo entre o contencioso, essa visão de contencioso, essa visão de contratos, eu crio um produto novo. Esse contract manager, lá, o life cycle do contrato também é importante, porque eu tenho um impacto, então eu consigo tangibilizar o impacto, não é só fazer o negocinho. Então, você falou sobre isso. Tem o outro lado também, que é, pô, e aí eu queria entrar, porque eu fico pensando muito sobre esse toolkit, essa caixa de ferramentas, porque senão você fica muito, não tem o que fazer. Eu sou de contencioso civil e arbitragem, eu vou esperar as coisas virem, ou vou confiar que porque eu fiz doutorado, mestrado, as coisas vão cair no meu colo, que absolutamente não é verdade. Não estou aqui falando, obviamente, né? Eu não ia conseguir fazer, não é minha praia. Não, sendo super, super transparente. Mas, voltando, e aí tem uma outra ferramenta aqui, que eu sei que você é super ativo, que são eventos. Como é que você lida com eventos? Como é que você trata eventos? Você trata só do ponto de vista, acadêmico? Para você ele tem um lugar de networking? O que são os eventos para você? Tá. A tua fala anterior foi perfeita, concordo 100% com ela. E é assim que eu tento atuar, né, para venda. Atuar no ciclo e estando no ciclo eu já consigo pegar o resto. Com relação a evento, é bem antes, né? Não é no ciclo. Não. Eu estou tentando criar awareness, percepção e jogar sementinhas, né, entre pessoas, muitas pessoas que eu já conheço. Então, para reforçar a minha relação, né? Ou para desenvolver novos acessos, né? Tá cada vez mais difícil eu aceitar eventos puramente acadêmicos hoje em dia, porque agora eu fiz realmente uma escolha. Não dá mais. Assim, o que eu fizer na academia vai ter que ser pensado para o mercado. Então, eu já fiz muito, até recentemente. Às vezes ainda faço de ir num evento realmente muito longe ou que não vai me dar o awareness necessário, mas porque ou são pessoas muito queridas, contexto e assim por diante. E caramba, eu gosto, velho, do que eu faço. Então eu vou lá e, sabe, falar... Sim. Mas estou tentando ser realmente mais prático, digamos, para ir nos eventos que efetivamente vão poder me dar alguma espécie de retorno. E eu não consigo dosar bem. Essa é uma questão minha. E eu já fui muito criticado por ex-sócios, inclusive, que eu pegava, abraçava o mundo, ia fazer tudo que era evento. E talvez eu não consiga ainda dosar muito bem qual que é o grande evento que vai me dar a repercussão que eu pretendo, ou networking, exposição, whatever, daqueles que eventualmente eu poderia deixar um pouco mais de lado. Então acaba sendo muito consumido. Mas, linhas gerais, eu vou mesmo nos eventos por algumas razões. A primeira é que eu aprendo, cara, sério. Então, assim, quando eu estou no evento, não são todos os painéis que eu fico lá presente, mas eu busco os painéis que eu preciso ouvir, né? E vou lá, eu aprendo. Segunda pessoa, que eu aprendo de novo. Porque eu aprendo as pessoas que estão ali. Eu passo a conhecer aqueles que estão transitando e que estão interessados naquele tipo de discussão. E terceiro, que eu aprendo de novo. Ou melhor, as pessoas aprendem que eu estou ali. Então é um tripé de conhecimento. Um conhecimento técnico que eu vou aprimorar, é um conhecimento porque eu vou conhecer as pessoas e porque eu passo a ser conhecido. Então, quanto mais eu robustecer esse tripé, acho que mais eu me sustento na advocacia. E eu acho que tem um lugar aí também que eu sempre falo com os meus clientes, que é, cara, eu posso sim pensar num aspecto comercial sem ferir o conteúdo. O que eu quero dizer com isso? É aquilo que eu estava te falando do LinkedIn. Tem muita gente que escreve com muito receio que o colega vai achar que não foi tecnicamente perfeito, poxa, não sei o que lá. Eu estou menos preocupado nisso, eu estou mais preocupado que o que eu quero
de reação com aquele conteúdo que eu estou trazendo, né? Como é que eu trago provocações? Como é que eu trago storytelling? Como é que eu trago coisas que para o meu público-alvo, para quem eu estou querendo impactar, a pessoa vai num painel comigo, ela vai olhar e falar, meu, realmente. Eu lembro até, fui num, eu podia... Aqui é muito pessoal. A Marília, ela fala que eu tenho... Não tá filmando, tudo bem. Não, só estamos nós aqui. Mas ninguém tá ouvindo a gente. Mas brincadeiras à parte, a Má fala que eu tenho umas coisas assim que me irritam profundamente. E tem uma coisa, para quem tá ouvindo, já fica a dica. E eu sei que é muito particular, não sou dono da razão, tem algumas coisas que me pegam. Pessoa que ouve áudio sem fone. Isso é... Em restaurante. Não, mas putz... Fones existem. 2, JBL na praia. E 3, 2 JBL na praia. E 3, quando fica aquela apresentação dos painelistas eterna, falando que a pessoa, não sei o que... Cara, eu falo, o cara já tá lá, ele vai ter que me escutar, entendeu? Enfim, você gosta, respeito, mas eu odeio... Eu não gosto. Daí você falou que eu gosto. Não tô falando que você gosta. Daí você falou, você gosta e respeita. Eu não gosto, não. Medina gosta. Não, brincadeira. Eu tenho horror a esse negócio. Mas brincadeiras à parte, teve um evento que eu fui participar, que a pessoa... Já tem um cara, só rapidinho, que eu admiro barbaramente, um dos papas da arbitragem, que é o Zé Emílio. E o Zé Emílio, quando ele é chamado para palestrar, o Bibedi convidou ele há algum tempo, ele vai palestrar agora no Congresso. A gente pede a qualificação e a foto, né? A foto dele nunca ajuda, coitado. Mas ele escreve assim, Zé Emílio, advogado em São Paulo. O cara, velho, é o manda-chuva da porra toda. O cara é muito gigante, advogado em São Paulo. Mas, cara, enfim, eu tenho uma birra e aquilo vai me consumindo, porque eu fico aflito com a pessoa que tá lá, que tá tendo que ouvir tudo aquilo, tal, não sei o que lá. Eu fui participar de um painel num evento e a pessoa, a moderadora começou a falar do currículo dela. Eu fiz pós-graduação. E aquilo já começa assim, tipo JBL na praia. O negócio começou a falar dela própria. Vai subir nos pelos, assim. Perdão com a pessoa que fez isso, né? Enfim, todo respeito, mas aquilo me irrita. E aí, quando chegou na minha vez, e eu fui o primeiro dos painelistas que ia ser apresentado, a pessoa, Bruno, se apresenta. Graças a Deus ela jogou a bola para mim. Eu falei, eu sou vendedor. Fantástico. Aí todo mundo ficou me olhando assim. Fantástico. Aí um amigo meu que estava sentado do meu lado, o Alfredo, que estava do meu lado, ele, só isso? Podemos começar. Aí ele ficou até envergonhado assim, de falar dele. Ele, eu sou empreendedor, advogado e tal, e começou o negócio. Mas brincadeiras à parte, porque, óbvio, isso é uma birra minha, é um negócio que eu tenho que trabalhar na terapia, mas, tirando isso, eu fico pensando muito como a minha fala vai conectar com aquele ser humano que está ali, né? Então, brincadeiras à parte, olha que eu falo, sou vendedor, você já começa uma quebra de paradigma, que eu falo o seguinte, cara, estamos todos em vendas, eu começo a tratar esse negócio, a dificuldade, os obstáculos, o que eu estou ouvindo, e é muito legal, até porque depois desse evento, várias pessoas vieram conversar comigo, falaram, eu gostei muito, clientes, ex-clientes, pessoas que nunca foram clientes, então, isso gerou leads, né? Falando a terminologia de venda, então, isso mostra para mim que eu também... E evento, né, eu já falei isso várias vezes aqui essa temporada no Vendendo Valor, porque é algo que eu não tenho problema algum em falar isso. Eu adoro palestrar em evento. Porque quando eu palestro em evento, automaticamente as pessoas me procuram e eu tenho poder de atração. Eu ser a pessoa que vai fazer networking em evento, eu preciso mega me preparar, não é o meu lugar mais confortável, sendo ultra transparente assim. Mas evento é importante. Então, e aí, quando você começa a ampliar essa caixa de ferramenta e medir, que é aí que entra o meu ponto. Porque eu tenho uma birra também, que é um negócio do... Legal, o awareness... Tem um soft measure do awareness, que é as pessoas estão falando de mim, eu estou escutando que, não sei quem mencionou. Mas em algum momento você precisa unir esse soft measure com o hard measure. O que é o hard measure? Tudo bem, eu não vou converter necessariamente uma venda porque alguém me ouviu lá falando que eu era vendedor no painel, gostou do que eu estava falando. Mas aquilo me abriu uma porta, ou aquilo me fez uma conexão, lógico, não necessariamente você vai medir só uma vez. Então, sei lá, estou há 5 anos indo na IBA, na International Bar Association, estou indo no evento lá da IBA. Estou há 5 anos indo. Em algum momento, você tem que se questionar se aquilo está te gerando alguma coisa ou não. Claro. Caro pra diabo. Caro pra caramba. Você está pagando ali uma bala. Você tem que, em algum momento, se questionar e falar assim, cara, isso... Porque eles têm muito medo, e eu acho que tem muito receio do... Tem muito eu tenho.
Ah, não, eu tenho que estar ali, não posso não estar ali. Verdade. Tem muito esse lugar e eu falo, gente, vamos lá. Você está medindo? Quer ver um jeito fácil de medir? Cara, toda vez, esses leads que vieram, então eu tive clientes existentes, que são clientes muito grandes, então eu estou trabalhando com, né, numa vertical com eles. Aí eu, sei lá, estou trabalhando com a área de BD, aí o RH me chama para conversar, é uma nova venda e, pô, abri um caminho. Então, eu fico medindo esse lugar. Óbvio que eu também fico medindo os soft measures, as pessoas que mencionaram, as pessoas que falaram, as pessoas que eu conheci. Isso pode ser que só venha abrir alguma coisa no tempo. Mas tem que ter um prazo para você falar o seguinte, bom, acho que não está funcionando. Estou indo para a IBA todo ano, não está funcionando. Tira! O melhor jeito de você... Se o seu propósito for exclusivamente vendas ou assim, prioritariamente eu vendas. sei, Médio, mas sabe o que me pega? Tudo entra num saco de awareness e branding. O que eu acho que tem um lugar, mas você tem que tomar muito cuidado para esse não ser o único lugar. Certo. Porque senão você tem uma desconexão Ótimo ponto. entre o que você está fazendo para fins de exposição, marketing, branding e venda. Porque no final, cara, vamos lá, no frigir dos ovos... óbvio, você ainda que tem um viés acadêmico, né? Lógico que isso aqui é legal, mas você tem que tomar cuidado para não virar só uma massagem de ego. E do ponto de vista prático, você tem que se questionar se aquilo está movendo o ponteiro para você ou não. Excelente ponto, cara. Excelente Concorda? ponto. Mas 100%, cara. Eu acho que essa reflexão é um troço que a gente tem que fazer assiduamente, de verdade. Às vezes eu acho que talvez eu mesmo posso get caught, né? Entrar num movimento inercial de tem que ir naquele, tem que ir naquele outro. O que acontece se eu não for? Porra nenhuma. E tira, cara. Eu adoro um conceito, já falei aqui um conceito do Bezos de tomada de decisão, que ele chama de one-way door, two-way door. Eu acho que é a maior... Eu gosto de coisas que são simples e profundas ao mesmo tempo, né? Então, o cara conseguiu numa simplicidade de raciocínio. Eu não estou falando que eu admiro o cara em várias coisas, mas você tem que saber extrair, nesse caso, o que você admira, né? Ele fala basicamente o seguinte: decisões com alta reversibilidade, baixo investimento e potencial impacto bacana, você tem que tomar rápido. Não fica perdendo muito tempo. Porque você vai estar melhor do outro lado do túnel. Você vai ter mais informação para depois você tomar outra decisão melhor. Porque a gente fica na paralisia na análise, discutindo a exaustão um monte de coisa, mas é tudo em grande... Tudo não, mas em grande parte, muitas vezes, é puro feeling ou pura expectativa. Você fala, bom, bota no mundo, que é o conceito do MVP, né? Bota no mundo. Quando tem baixa reversibilidade, alto investimento, aí você tem que pausar. Então, por exemplo, a gente estava tendo uma discussão semana passada sobre o negócio de associação, não associação, não sei o que lá. O primeiro questionamento que eu fiz é se a gente está, pelo menos, tendo uma estratégia para se colocar dentro dessa associação, sim ou não. Porque também falar que eu estou lá há 5 anos e não extrair valor também não é o melhor teste do mundo. E outra, fizemos ali, agora, se vão ser 2 anos que a gente vai medir, 3 anos, a gente tem que avaliar, beleza. Mas avaliamos durante 3 anos, não veio nada, tentamos, tivemos uma estratégia e não veio nada, tira. Porque ano que vem, passou 1 ano, você achou que aquilo você precisa voltar, é reversível nesse caso. Você vai lá e começa a se engajar de novo com a associação. Você sabe que... Deixa eu te falar um pouquinho do outro lado. Vai. Do lado da associação, que eu sou vice-presidente do IBDIC hoje. Sim. É muito interessante você falar isso, porque é uma responsabilidade da associação se certificar de que está minimamente dando retorno aos seus associados. Boa. E esse é um esforço que o IBDIC tem adotado. É difícil para chuchu. Difícil. É difícil para chuchu. Tem aquelas pessoas que já estão há mais tempo mesmo, então acabam tendo... Ou, sei lá, estão na diretoria, estão no conselho. Isso, sem dúvida, gera uma exposição interessante. Mas não é essa a ideia, cara. A ideia da associação é ter, por exemplo, comitês para dar abertura para as pessoas virem participar, desenvolver ideias, aprender, então gerar conteúdo. E com isso também ganhar uma exposição e galgando relevância dentro da associação. Mas precisa mais que isso, né? E, cara, é um desafio. Super. Um super desafio do IBDIC, por exemplo, para isso, e outras associações das quais eu já fiz ou faço parte. E
E eu concordo com você, porque, veja, é um investimento. O camarada coloca dinheiro, às vezes coloca pessoas para ir ajudar a desenvolver material, tal. Mas qual qual a projeção que ele teve, efetivamente, né? Eu não sei. Se não tiver como medir isso e enxergar efetivamente um benefício, cara, talvez não faça sentido mesmo. E eu acho, Med, que a gente precisa, por tudo que está acontecendo no mercado jurídico, e com o perdão aqui do clichê, mas a gente precisa sim começar a tomar mais decisões baseadas em dados. E eu sei que nem tudo é plenamente mensurável, você vai conseguir estabelecer um nexo causal, mas minimamente uma correlação você tem que estabelecer, porque senão fica um negócio muito solto, que acontece no mercado jurídico. Eles gastam um caminhão de dinheiro. Eu fico maluco, Med. Eu fico maluco quando o cara vira para mim e fala, lógico, eu tô super envezado e às vezes eu me enfezo quando eu não converto uma venda, principalmente quando eu vejo que, pô, tem muita coisa legal para fazer naquele cliente, pô, a gente pode fazer um trabalho muito legal. Eu já tive venda, lógico, eu perco venda, óbvio, várias. Mas tem vendas que eu perco com gosto amargo na boca, porque eu falo, o cara decidiu patrocinar um evento carésimo versus treinar a turma dele em vendas. Aí eu quero morrer. Aí você fala o seguinte, não, Bruno, mas esse evento aqui gera por cara pro ano, né, X leads, o cara tem uma, né, ele mede. Mede nada. Mede nada, ele não faz a menor ideia. Ele tá going through the motions, ele tá fazendo porque os outros estão, ele tá fazendo porque o nome dele vai aparecer em milhares de escritórios ali, pictico ali dentro do negócio. Então, que louco, cara. Cara, é muito louco. E não é pouco dinheiro, Medina. Não, eu sei, pô. Os patrocínios do Não é pouco dinheiro, cara. Então, é um pouco mais esse lugar que me pega. Por isso que eu sou envezado. Eu acho que toda estratégia de marketing, de posicionamento, ela tem que derivar da tua estratégia comercial. Porque, veja, a partir do momento que você me vira e fala, cara, eu estou nichando em infraestrutura, isso abre várias abas. Isso abre a aba de perfil de cliente na esteira, isso abre a aba de produto, isso abre a aba de evento de mercado. Então, você provavelmente frequenta eventos de infraestrutura, não só eventos jurídicos. Isso abre uma aba de conteúdo. Isso abre uma aba de canal de distribuição, que é quem são outras empresas que orbitam o ecossistema que eu tô navegando e como é que eu faço gestão de relacionamento com essas pessoas também. Então, várias coisas vão derivar dessa tua estratégia comercial. E o teu marketing também. Só que o que acontece, cara, é que a gente tem uma desconexão quase por completo das duas coisas e você fica aqui no marketing fazendo post do dia da árvore. Como se isso fosse mover o ponteiro aqui. E tudo vira um negócio de branding awareness. Essa é a minha birra. Entendi. E eu não tô, é bom. E eu não tô aqui falando mal, acho que tem muita gente competente no marketing, mas eu acho que do mesmo jeito que você falou, que, porra, a hora que eu uno o contencioso com contratos, eu tenho uma entrega de valor muito maior, eu acho que a hora que você une uma estratégia de marketing com uma estratégia de desenvolvimento de negócio, você tem uma entrega muito maior, um impacto muito maior, e você consegue medir mais, né? Então, acho que agora a gente vai viver uma era que a gente vai ter que, sim, ser mais diligente. Até porque, cara, a gente vai ter que fazer investimentos em várias outras coisas. A gente vai ter que investir em tecnologia, né? A gente vai ter que fazer testes. A gente está muito pouco acostumado a soltar jet ski, como diz o iFood, né? O iFood, ele fala que ele é um transatlântico hoje, então ele solta vários jet skis. Porque se o jet ski afundar, é o MVP, o jet ski é o MVP. Os escritórios não estão acostumados a fazer isso. Eles não estão acostumados a lançar um produto que deu errado. Eles não estão acostumados a, pô, deixa eu fazer um teste aqui e eu tô bom se eu perder o dinheiro que eu investi nesse negócio. Eles querem que as coisas sejam muito definitivas. Eles querem que cada né, jogada deles seja plenamente acertada. Eles falam, não, mas tem gente que abre uma área de prática, não dá certo. Eu falei, eu sei, mas é diferente isso que a gente está falando. É você falar, cara, eu vou tentar desenvolver um produto novo. Eu vou tentar um approach novo para marketing. Eu vou tentar fazer um negócio diferente. Eu tô bom, decisões reversíveis e decisões irreversíveis. Se isso der errado, eu já sei onde está meu chão. Eu vou perder tanto. Eu lembro quando pra gente até ser cuidadoso aqui, tô também, né, faça muito rápido, né?
Eu lembro quando a gente foi fazer o... Porque a gente tem na SPM, que a gente está reformulando o nosso curso aqui, que a gente está reformulando para o ano que vem. A gente está pensando em fazer um negócio bem legal, não dá para eu falar ainda, mas vamos ver se vai rolar. É, super legal. E eu tinha o Imersão em Prospecção, Sim, que é o curso sim, que eu já você fiz. participou, que era online. E hoje, agora, a gente lançou... Hoje não, mas a gente lançou esse semestre o Experience, que aí é um evento presencial. A gente não vai ter o da SPM, nem o Imersão, a gente consolidou tudo. Eu tenho sócios meus que vão fazer. Ah, muito legal, cara, muito legal. Não, a gente está muito feliz. Eu acho que até nessa linha pô, a gente vendo muito evento que está mais preocupado em que ele vai te vender durante o evento, que é aquilo que eu estava te falando, do que um conteúdo que para em pé. Então, a gente está muito feliz, muito orgulhoso. Mas quando a gente foi soltar o Imersão... Eu lembro que foram assim, 2 semanas antes da gente decidir fazer, e eu fui falando, cara, porque eu achava que tinha um espaço, né, pra gente ter um curso nosso, eu já achava que eu estava num grau de experiência e maturidade bom para isso, não sei o que lá. Eu fui na linha do Bezos, eu falei, cara, decisões reversíveis e irreversíveis. Eu falei, se der tudo errado, é online, não estou gastando nada. Cara, a gente abriu numa quinta, encheu num domingo, assim. Turmas pequenas, turma de 15 pessoas, aquele negócio que você fez e tal. Então... Mas, assim, de certa forma, eu também estava bom. Lógico, eu ia ficar chateado, ia achar uma M se tivesse acontecido. Mas eu sabia onde estava meu chão. Porque eu não fiz ads. Eu não fiz nada. Era um link no Zoom. Então eu falei, cara, esse é um teste óbvio para eu fazer. Porque se tiver demanda, tanto que a gente foi até a turma 11 do Imersão. Agora, esse aqui já é um investimento maior. Isso é. Mas... eu peguei números. Muito bem, exatamente. Eu falei, cara, eu tenho por semestre aqui na SPM X alunos. Estou falando X leads, X alunos. Eu tenho na Imersão por semestre X alunos e mais X leads. Pô, se eu fizer um evento que não seja um evento megalomaníaco, mas pô, tem um número decente de pessoas... tem apetite. O Imersão ele já rodava bem sozinho, a gente não fazia ads, não fazia nada. Ele já rodava no boca a boca e meio que a galera que fez trazia. Ele tinha uma zona de conforto. Isso é fantástico quando chega. É muito legal. Só que daí eu falei, cara, tem um espaço mais legal ainda, porque eu gosto do presencial. A razão disso aqui ser assim é porque eu amo o presencial. É diferente, cara. Eu também. Dá para fazer online? Dá para fazer online, você já fez, sei fazer. Mas eu acho que tem uma conexão diferente, né? Então, tudo isso para dizer que eu acho que a gente vai ter que ser mais diligente também como a gente toma a decisão nos escritórios, entendeu? Porque... Ô, Bruno, esse é um ponto super importante, cara. E, os meus sócios e eu, cara, a gente trabalha aqui nem cavalo, de Sim. verdade, né? Então, fica difícil mesmo até pra gente parar e pensar em como fazer. A gente tem lá um comitê deliberativo, os comitês do escritório que se organizam e tem, né, as trocas e entregas, mas é muito árduo fazer, porque a gente fica absorto nas demandas dos clientes. E, além disso, tem um sem número de coisas para tratar administrativas, né? Que é um comitê deliberativo que cuida mais disso, junto com a administração. E toma um tempo bárbaro. Então, eu imagino que o mercado, assim, pensar mercadologicamente, pensar no marketing, cara, não estou dizendo que fica relegado, porque não fica. Tem equipe lá dentro para isso também. Mas eu acho que o foco, né, a maneira como você pode... Quer dizer, se você não está gastando, não está investindo o seu tempo num evento, é um tempo que você pode consumir, de repente, de uma maneira mais assertiva, desenvolvendo uma estratégia com o apoio de um consultor. Se tiver um gabarito como o teu, seria formidável. Né? E eu acho que eu saio daqui hoje com essa reflexão mesmo, cara. Eu estou voltando para casa, para o escritório agora, com essa reflexão. Cara, eu acho que ninguém ainda conseguiu... E você está coberto de razão, né? Se você vir, é meio upside down o escritório de advocacia, porque você entra numa Ambev, o que é o motor da Ambev? Venda. Né? Os departamentos de vendas e marketing da Ambev são o coração da Ambev. Tem a produção, que é super importante, tem o pessoal de suprimentos, tem o pessoal de logística, mas, cara, no frigir dos ovos, venda. Venda e marketing. No escritório de advocacia, isso ficou relegado.
Então, acho que agora... E nós somos vendedores, Exato, cara. Nós somos vendedores. Só que a gente tem um pouco da armadilha do sucesso. A gente caminhando para o final agora, que é... Deu certo. E não vou aqui discutir, porque é uma questão de contexto. E muita gente muito bem sucedida fez num formato que eu não estou dizendo que precisa jogar tudo fora. Não sou alarmista, mensageiro do apocalipse. Só que eu acho que se a gente não acordar um pouco... E vamos pegar mercados mais maduros. Vamos pegar o mercado americano, por exemplo, né? A gente... não é para ficar pondo pau para gringo, mas... Cara, você entra no escritório americano, porra, você vê muitas coisas que a gente ainda está distante. Eu não estou falando que, né, que a gente está 10 anos. Não sei se a gente está 10 anos. Fato é que tem coisas muito legais que a gente faz também. Não é só atribuindo... Mas eu acho que se você pega mercados mais maduros... eu sempre falo, não é uma discussão se você está em vendas ou não. Não é uma discussão se você vai olhar estratégia. E eu acabo remetendo muito ao escritório americano que eu trabalhei, porque eu acho que foi uma tangibilização, para mim, de estratégia. Então, os caras viraram e falaram o seguinte, cara. Eles falaram, olha, baixa o conflict footprint, baixa a pegada de conflito. Então, quando a galera não pode ser adverse contra Big Tech, grandes instituições financeiras, que está tudo conflitado, a gente vai. Isso vai ser diferencial competitivo. A outra coisa é arbitragem geográfica. O que eles chamam de arbitragem geográfica? O knowledge, eles conseguirem consolidar. Eles estão, não sei hoje, mas na minha época estavam espalhados em 16 escritórios no mundo. Então eles falavam o seguinte, cara, eu consegui pegar esse conhecimento agregado cross-border e conseguir transmitir e traduzir isso numa estratégia única é diferencial. Porque como eles fazem campanha de asset recovery, de recuperação de ativo, muitas das campanhas são cross-border. Você precisa usar ferramentas e elementos a depender da jurisdição que você está. E nem é todo escritório que consegue fazer isso de uma maneira coesa, porque você precisa literalmente estar espalhado ao redor do mundo. Isso vai ser diferencial. Produto. Então, é um escritório que não tem área de atuação. Eu não estou dizendo que a gente precisa fazer isso. Só que foi... Então, você pega... Mas é o exemplo, sim. Você pega o produto deles de claim monetization, de monetização de direitos, é um produto que ele vai ter alguém de contencioso, alguém de penal, alguém ex-DOJ, alguém ex-FBI, vai ter um grupo... Aí, dependendo do mérito, você vai ter pessoas diferentes. Por quê? É entrega de valor no final do dia. Porque quando a gente fica muito na nossa lojinha, né, a gente acaba colocando a etiqueta nos problemas dos clientes e a gente acaba tendo uma visão parcial dos problemas dos clientes. Então, esse negócio que vem se falando da colaboração, da visão 360, muito bonito no site. Muito pouco feito na prática. Né? Então, essa questão dos squads, que todo mundo fica zoando... No final do dia, ela tem o seu lugar. Porque você fala assim, cara, o time multidisciplinar, na realidade, o que ele está fazendo é conseguir olhar aquilo de uma forma mais ampla. Então, você vai divulgar um produto, vai estar o jurídico, vai estar o cara de branding, vai estar o cara de design, vai estar o cara de pacote, vai estar o financeiro, porque aquilo precisa parar em pé, vai estar suprimentos, que você vai precisar pensar que material que você vai usar. Então, faz muito mais sentido do que eu te mandar uma bola quadrada, que acontece muito, para depois você tentar botar lá no peito, botar lá no chão. Então, eu acho que a gente vai viver uma remodelagem que não significa que os escritórios vão ter só produtos. Mas eu acho que a gente vai ter que encarar o negócio um pouquinho de uma forma diferente, sabe? Tô te ouvindo aqui, eu fico um tanto alarmado e ao mesmo tempo eu saio para voltar e falar, meu sócio, que a gente precisa ver o negócio aí, cara. Né? O Med, para a gente caminhar para o final, cara, para quem quer entrar na tua área, ouvi o Med, amei aqui essa questão de infraestrutura, entendi que é um negócio super amplo. Você acha que é uma área legal do ponto de vista de timing? O que você enxerga de futuro aí para a área? Eu acho. E o que você daria de dica para quem eventualmente já é advogado, que está nos escutando e queria começar a botar o pé na água nesse setor? O que você acha que seriam dicas assim práticas, imaginando alguém vindo te pedir conselho para você? Depende, acho que um pouco do momento da carreira da pessoa, né? Olha, eu acho difícil falar, segue o que eu fiz. Claro, cada um tem essa história, né? Mas, efetivamente, se você for estudante, eu acho que
buscar um escritório que tem uma das suas potências, os métodos adequados de solução de controvérsias, é um caminho para você dominar uma ferramenta importante nesse mercado. Uma fundação, assim, né? Né? Porque aí você começa a dominar... Entendeu o trocadilho aí com a infraestrutura? A fundação. Você vai gerando a sua fundação. Exatamente. Justo, né, cara? Estou pensando muito de como eu fiz. Outra é, se você tiver também nos início, nos prolegômenos da sua carreira, por que não estagiar numa construtora? Interessante. Né? Estagiar numa construtora ou estagiar em alguma empresa que dependa muito de investimentos em obras. Né? E aí eu estou pensando no dono, né? Num contratante comum. O problema disso é que no contratante você vai ter talvez muita participação no business dele, que não necessariamente vai ser a obra. Né? Então, perfeito. Ambev construir uma fábrica. Exatamente. Né? Então, casuisticamente, você vai ter acesso àquele negócio. Não é o core. Mas acho que trabalhar numa construtora pode ser um super negócio. Buscar escritórios como o meu, que a gente tem uma área específica de infraestrutura e construção, né? Para ir criando conhecimento. Conhecimento se adquire em outros meios também. Né? Então, por exemplo, muito recentemente a gente lançou o curso de Direito da Construção e Infraestrutura. Olha que legal. Onde? Foi uma iniciativa do IBDIC junto com o ITER, que é um instituto capitaneado pelo ministro André, né, o André Mendonça. Olha que legal. Então foi muito bacana. A gente pegou uns baita professores, e assim, professores práticos. Né? Então, ótimo. Vamos falar de contrato? Pegamos o Tiago do Matos Filho, o Tiago Moreira, um bambanzaço em contrato de construção. Né? Fomos pegar contratos públicos, reequilíbrio de contrato. Pegamos o Cristiano Castilhos da Queiroz Galvão. O cara sabe tudo do negócio. E veja, é um cara da Queiroz Galvão, uma das maiores consultoras do Brasil. Então, ter acesso para os alunos... Isso, né? Que é mais prático e acesso melhor? Legal. Conversar com o diretor jurídico da Queiroz Galvão, para os alunos que estão lá, é rico demais. Conversar com Anastasia, ministro do Tribunal de Contas, estava lá para dar uma aula sobre reequilíbrio de contrato de administração. Ouviu que esse cara... Enfim. E aí você vai formando aquele teu tripé que eu falei, né, Bruno? Eu acho que é por aí. Você gera conhecimento técnico, então quando você for buscar uma entrevista, você vai se sair bem, porque você domina já um pouco o assunto. Você conhece as pessoas, então se você quiser trabalhar numa construtora, por que não bater na porta do Cristiano e de repente ele indica uma outra construtora de colegas dele, amigo dele, que, né? Ou já me conhece o Tiago Moreira do Matos Filho, o Marcelo, não sei o que lá. É bom para o networking também. Acho que é meio por aí, né, cara? E como só por curiosidade, pra gente é incrível como passa rápido, cara. Como que você se informa sobre a indústria? Esse é um ponto importante, né? Acho que existem alguns canais. E esse é realmente, para quem está querendo começar, informação. Né? Vamos se informar. Então, alguns canais, eu te diria institucionais. Por exemplo, a entidade que eu participo, que é o IBDIC, tem lá o site com os eventos, cafés da manhã que a gente faz. Então, todo mundo é bem-vindo, né? Existe o valor econômico, tem a área lá de infraestrutura, não é? Você vai buscando outras entidades, a ABDIB, a ACE, para se você é engenheiro, quer entender um pouco mais de claim, ou se você é advogado, mas quer entender um pouco mais de engenharia. Então, esses canais, eles desenvolvem muito conteúdo, né? E eles fazem micro-eventos e mega-eventos. Né? Então, agora, dia 21 e 22, vai ter o mega-evento do IBDIC, que é o Congresso Anual Internacional do IBDIC. Super oportunidade para enriquecer esse tripé de conhecimento. Perfeito. A ACE faz um congresso anual, e assim tantos outros. Mas... e os outros eventinhos, os webinars, né? Os cafés da manhã? O café da manhã é um lugar ótimo, porque você vai ouvir a matéria e vai conhecer um monte de gente que já atua. Né? E ali você vai gerando seu awareness. Eu acho que é meio por aí, né, Bruno? Faz muito sentido. Não, a gente pega aqui, coloca os links também do Instituto. Tá.
pro pessoal e outra coisa que né, outros materiais você acha relevante. Med, quero te agradecer, cara, para não tomar mais teu tempo. Para mim foi uma alegria enorme você estar aqui, passou voando, né? Foi super bacana me preparar para o nosso bate-papo também e ouvir de você coisas que eventualmente eu não sabia, não tinha perguntado. E obrigado, de coração, foi muito bacana. Você é um amigo, a gente pode até evitar quantos anos a gente se conhece, né? Para denunciar. Você é um amigo muito querido, muito talentoso, eu admiro demais. Isso aqui não é isso aqui é uma oportunidade para mim, então para eu te ver. E aí falar de alguma coisa que eu gosto tanto, e com você, como amigo querido, aí fica melhor ainda. Aí vai embora. Obrigado, querido. Então, Você ouviu o Vendendo Valor, o podcast da Strunz, com apoio da ESPM.